Pessoal, eu fiz uma operação em tempo real no domingo e compartilhei com vocês no Stories. Essa foi a simulação de compra feita sem NordVPN pelo meu celular e essa foi a simulação de compra feita com NordVPN pelo meu computador. Eu utilizei as mesmas ferramentas, a mesma rota de pesquisa, porém, uma simulação foi feita com a minha internet comum da minha casa, Brasil, e a outra simulação foi feita com NordVPN logado num servidor da Índia, escolhido por mim assim que eu abri o aplicativo da NordVPN no meu computador. A economia de uma para outra, uma ponte aérea Rio-São Paulo, foi de R$400. Só isso já equivale a 2 anos de assinatura da NordVPN. E aqui eu tô falando só de passagem aérea. Há tempos eu acompanho o One via YouTube logando na Tailândia sem ter que pagar streaming nenhum, enquanto as pessoas pagavam streaming para assistir. Então, fora as passagens aéreas, programas esportivos, hospedagens, você conta também com a criptografia dos seus dados, tornando a sua navegabilidade totalmente rastreável. Então, se você quiser ter liberdade para navegar na internet, economia e proteção contra arquivos maliciosos, assine a NordVPN por apenas R$ 8,58 por 2 anos, ganhe mais 4 meses extras clicando no link aqui na descrição desse vídeo e comprando através do ConnectCast. Beleza? Forte abraço. Fala galera, bem-vindos a mais um ConnectCast. Hoje uma edição especial sobre jiu-jitsu com um monstro que está na ativa. Veio de uma campanha que talvez seja uma das melhores campanhas que a gente já viu no ADCC. Felipe Preguiça. Valeu, Alexandre. Obrigado, meu irmão. Tentando há muito tempo, né? Até que enfim. Pois é, finalmente, Finalmente. Obrigado por ter lembrado, cara. Não, quando for eu aviso e avisou mesmo. Obrigado você aí pelo convite. Pô, tem tempo que eu acompanho o podcast, eu vejo uma galera vindo, tem vontade de vir e que bom que deu certo. Que bom que deu certo, irmão. Me fala, cara, você ia lutar o Who's Number One? Sim, eu ia lutar essa semana, essa semana. Até contra o Luke Griffin. Isso. O Who's Number One, no mesmo evento que o Mika vai lutar e tudo. Mas aí eu machuquei, né? Machuquei treinando tem 2 semanas atrás. Você botou até o vídeo da câmera de segurança? Machuquei o ligamento, né, cruzado posterior. E graças a Deus não preciso de cirurgia, né? É mais tratamento moderado, fisioterapia. Fiz um tratamento de selva também, de células-tronco. Cara, isso é muito bom, né, bicho? Eu ainda não vi o resultado porque eu vou fazer só pela ressonância para ver se o ligamento reconstituiu, cicatrizou mais rápido, né, do que deveria. Mas o procedimento em si é doloroso? Nossa, é mesmo, brother? É uma tortura, bicho, para mim. Caraca, não sabia que tinha muita dor na parada. Nossa, mas é porque eu tenho aflição também disso aí, né? Mas eu senti dor, entendeu? Entendi. É uma parada, você coloca uma agulha assim desse tamanho na medula, você é acordado, né? Toma anestesia e tudo. Aí quando chega na medula começa a bater, tipo... Martelar? Como se fosse um martelo para perfurar o negócio. Aí depois aspira o líquido lá de dentro, que é onde tira as células-tronco. Tô falando assim, de uma forma grosseira, né? Eu não sei termos técnicos, como que é. E aí tira o negócio, aspira o negócio, aí são 4 vezes. A cada 4 aspiradas, você tem que bater de novo. Não sei porquê, mas tem que bater. Você acordado. Acordado. Tomei anestesia, né? Perto local. Da lombar, mas, bicho, dói o negócio. Principalmente quando bate assim, na hora de aspirar você sente o líquido. Caralho. Mas enfim, acho que vai valer a pena. Não Se vai eu soubesse que era faca? assim, eu não teria feito, não. Mas aí tu ia optar pela cirurgia, Bruno? Não, mas de qualquer jeito não era cirurgia. Talvez ia demorar um pouquinho mais, entendeu? Entendi. E talvez eu tenha que fazer uma outra sessão disso, mas aí eu vou fazer no hospital mesmo. Entendi. Mas eu achei selva. Eu achei a parada bizarra. Punk. Mas eu não sei, acho que cada um tem uma... Eu sou bem resistente pra dor, mas assim, pra isso aí eu achei punk mesmo. É mais entendeu? psicológico, saber que o cara tá com aquele procedimento invasivo ali. Pode ser. Vem cá, você ia lutar pela Atos nesse evento? Não, eu vou lutar no time da Atos do CGI, né, em agosto. Do CGI. Que é do Craig Jones e tal. Teve alguma reação adversa a isso? Teve alguma reação? Você que é Gracie Barra desde sempre? Não, até que não. A galera entendeu. Conversei com o Draculino, com o Marcinho, com todo mundo. E assim, era a minha única opção como atleta era escolher algum outro time para lutar, entendeu? Sim. E assim, obviamente, o que faz mais sentido para mim é Atos, porque eu tenho amizade com o Kainan, o Galvão. Fez o camp lá? Fiz o camp lá já várias vezes, entendeu? A galera me recebeu super bem. Então, uma vez que não tem o time da Gracie Barra, né, que era uma decisão eu até expliquei isso no podcast que eu fiz lá, mas era em inglês também.
Mas uma vez que não tem o time da Gracie Barra escolhido pelo CGI, né? Eu, como atleta, eu quero participar, né? É isso aí, brother. Pô, premiação boa pra caramba, oportunidade boa pra caramba. Aquela cabeça de 1990 não existe mais hoje, né, meu irmão? Querendo ou não, tem gente que às vezes fica um pouco assim, né? Dessas coisas e tal, mas acho que se entender o contexto, entende que, bicho, como que é? Então eu, como atleta, não vou lutar um negócio, vou sair fora porque não tem um time. E tem vários outros atletas, acho que é tranquilo também, porque tem vários outros atletas nessa situação também, né? Entendi. Tipo o Vitor Hugo, representa Six Blades, né? Ele vai lutar pelo time da Betim, né? Então, eu não sei, a New Wave deve ter talvez alguém de fora, ou a Template, porque são só 5 times, né? Oficiais. Que é a New Wave, a Atos, a Betim, o Ten Planet e acho que é aquele Pedigo Jiu-Jitsu lá dos Estados Unidos. Sim. Acho que são só esses 5. O resto são 3 times, tipo Europa, times assim de nacionalidade, se eu não me engano. Sim. Então, mas isso aí eu acho que foi tranquilo. Você está vendo uma expansão muito grande do que diz respeito ao jiu-jitsu, na mesma proporção que você vê do grappling sem kimono, ou preguiça, ou não? Do jiu-jitsu de kimono? Cara, eu acho que profissionalmente não. Eu acho que, assim, o jiu-jitsu, no geral, está crescendo muito, né? O número de escolas no mundo está crescendo muito constantemente. Consequentemente, o número de praticantes no mundo consequentemente cresce. Consequentemente, a mídia do jiu-jitsu consequentemente cresce. O jiu-jitsu, de uma forma geral, está crescendo. Mas acho que tem que separar assim, o jiu-jitsu profissional, que seríamos faixa preta adulto, né? Não falando que faixa preta master não é profissional, nada do tipo. Tipo assim, é tão difícil, né, você chegar lá e ganhar e treinar. E com certeza a galera é muito bem remunerada, tem vários exemplos aí, mas eu estou falando de uma forma de campeonato. é isso. Né? Campeonato. Sim. E agora, vamos supor, você pegar um campeonato, ou seja, um mundial adulto, aí pega o mundial de master, o mundial de os opens e tal, todos esses outros eventos estão só crescendo, tipo o número de praticantes, né? Você vê recorde atrás de recorde. Todo ano. No caso da confederação, né? Estou falando da confederação porque é o jiu-jitsu de kimono, o maior evento e tudo é lá, são lá, né? Sim. Então, esses eventos estão só crescendo o número de praticantes, cada vez a inscrição fechando mais cedo, só crescendo. Mas se pegar, na minha opinião, um mundial de kimono, eu não acho que está crescendo, entendeu? Eu acho que, assim, que cada vez mais tem mais atletas optando, talvez, por focar no grappling, quando aparece uma oportunidade, tipo de um Who's Number One, de um UFC, né, Invitational, UFC BJJ agora, né? Que vai chamar. Agora é UFC BJJ. Um One FC e vários outros. Eu acho que tem muita gente deixando de lutar o Mundial de kimono e lutando nesses outros eventos. Então, eu acho que o jiu-jitsu profissional está crescendo mais no sem kimono. A gente teve o último Mundial que você não esteve presente, Kainan não esteve presente, Mika não esteve presente, Meregali não esteve presente, Vitor Hugo não esteve presente. Irmão, se a gente parar para analisar, talvez o único medalhão aí presente tenha sido o Tainan Dalpra. Medalhão? Medalhão, que eu digo, cara grande, relevante, que tem um spotlight em cima dele, assim. Talvez você nunca mais veja um campeonato como via na sua época do Lô, do Bochecha, que era um monte de... eu acho que, assim, continua tendo grandes estrelas, né, o Mundial e tudo. Né? Não acho que é só o Tainan, por exemplo... O Eric Muniz, por exemplo, é um cara que, né, sinistro do jiu-jitsu. E vários outros, né? Eu poderia falar vários outros nomes. Eu não vou ficar falando vários, porque às vezes vai faltar alguém, aí vão falar, porra, esqueceu e tal. Mas, assim, eu acho que continua tendo vários, né, estrelas assim. Mas é fato, por exemplo, antigamente não existia você ser atleta de jiu-jitsu, né? E você falar assim, putz, eu não vou lutar o Mundial porque eu vou lutar esse outro evento, porque eu estou focado nisso. Não existe. Não existe isso. Assim, é todo mundo no foco do Mundial, né? O evento o ano inteiro. Eu acho que, assim, com a entrada da Flow Grappling no jogo, né, que é uma plataforma gigante de vários outros esportes, né, que tem uma condição financeira muito grande, o UFC, o ONE FC, esses eventos, consequentemente, e eles focados mais no sem kimono, consequentemente, vai ter muitas oportunidades no sem kimono. E talvez isso acabe migrando. Mas eu acho que, assim,
Se tivesse, por exemplo, pelo menos nos grandes lances, você coloca ali um europeu, um brasileiro, mundial e PAN, né? Uma premiação que talvez condiz com esses eventos, Isso. talvez vários desses atletas, né, optariam por continuar do de kimono. Concordo. Porque, assim, eles têm... Chega no momento ali, beleza, o título é muito importante e tudo, principalmente no início, quando você tem um sonho e tal, mas depois de um tempo, começa a pesar um pouco do lado profissional mesmo da parada, financeiro. né? Porque, bicho, você começa, né, a ter família, esposa, filho, né, você começa a ficar mais velho, começa a pesar, querendo ou não, essa responsabilidade. E, principalmente, depois você já conquistou aqueles sonhos e tudo, isso aí, às vezes, acaba se tornando uma prioridade, né? Sim. Talvez mais do que o sonho do título. Claro. Até porque você já conquistou. Então, eu acho que está pecando um pouco nisso aí, entendeu? Não estou, assim, falando mal da IBJJF de jeito nenhum. Eu acho que todo mundo tem que ser muito grato à IBJJF, né? Eu, por exemplo, porra, se não fosse IBJJF, eu não teria essas outras oportunidades e tudo, né? Isso. Então, assim, o que eles estão fazendo no mundo inteiro, esse tanto de evento, né? Todo fim de semana ajuda o jiu-jitsu a crescer demais, né? É impressionante o que eles fazem realmente, né, em termos de estrutura, organização. É uma parada assim, bizarra, né? E às vezes eu falo isso e eu vejo assim, alguns atletas que às vezes têm a mesma opinião e às vezes eles não falam com medo de se indispor um pouco, entendeu? Sim. Mas no meu caso, eu fico mais assim, preocupado com o crescimento do jiu-jitsu, né, de kimono, porque eu amo jiu-jitsu, eu queria voltar a competir de kimono. Eu tenho uma escola, então eu vejo os meus atletas também, que às vezes, eu tenho atleta lá que ama de kimono, às vezes não gosta tanto de treinar sem kimono, mas treina muito sem kimono pensando nisso, né, na oportunidade ali, que é o único plano, né, o plano A. Então eu falo isso mais no intuito de preocupação ali do esporte crescer mesmo, entendeu? Porque eu quero ver o jiu-jitsu de kimono e eu acho que tem potencial para chegar nisso, né? Eu acho que assim, falar de fora é fácil, né? Mas falando de fora sem conhecer os dados certinho, os números e tudo, na minha humilde opinião, sem entender, estar por dentro, eu vejo várias coisas ali que dá para fazer e que vai resolver esse problema, entendeu? Eu concordo com você e eu acho que você não está falando por fora, não. A gente pode parar para analisar uma estrutura bem menor como a do BJJ Stars, já fez um barulho com jiu-jitsu de kimono. Pois é. Não no tem Brasil, né? No Brasil. Não tem comparação. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Dá para ajustar, dá para fazer algo melhor. Por exemplo, Preguiça, você já lutou em inúmeros países aí, mundo afora, já lutou nas mais variadas regras, já lutou de kimono, já lutou sem kimono. Quando você olha hoje o quanto o jiu-jitsu mudou e as regras continuam, as regras da IBJJF continuam congeladas, ou melhor, elas até expandiram, mas elas não expandiram para simplificar a vida de quem está vendo. Isso é uma opinião minha. Eu gosto de jiu-jitsu. Mas muitas vezes eu falo assim, cara, o que aconteceu ali, bicho? Você fala, porra, foi vantagem? Não foi? E o ponto que tinha? Saiu? Caralho, a luta já acabou. Então, aí já é outro problema ali que eu acho, né? Porque, por exemplo, vamos supor que resolve o problema da regra e uma regra... Porque a regra, o objetivo dela tem que ser uma regra clara. Todo mundo entenda. Para os atletas entenderem, para o árbitro entender, principalmente para o espectador entender. O cara que está pagando a Flow Grappling tem que saber. Eu acho que o principal, a regra não tem que ser para o atleta, não tem que ser para o coach, não tem que ser para o dono de academia, tem que ser para o espectador. Né? Concordo muito. Porque principal, né? E o atleta, né? O pessoal vai rodar conforme a dança. É isso. Né? Vai dançar conforme a música, né? Então, assim, no caso, mas qual que é o objetivo disso? É a regra ser clara para o espectador, né? Então, por exemplo, uma regra que eu acho maneiro pra caramba é o do Ruiz Number One. Porque, vamos supor, 15 minutos. Lógico que é diferente, que é super luta, né? Não daria para fazer a mesma coisa, mas fazendo uma comparação. Sim. 15 minutos de só finalização, não tem vantagem, não tem ponto, né? Seu objetivo é finalizar. A cada 5 minutos vão falar quem é o tá favorecido. O favorecido ali. E caso empate, né, vai ter ali, são 3 rounds. Então, assim, quem foi os 2 melhor favorecidos? Então, querendo ou não, é um negócio. Não conta ponto? Os juízes de fora, querendo ou não, se você montar no cara, se você pegar as costas e raspar, claro que está sendo contando para ser, mas não é um negócio explícito. Então, estimula a luta. É isso.
No caso da IBJJF, de campeonato em geral, é difícil você fazer isso porque, imagina, toda luta até pegar só vai ser uma parada que vai ser, vamos supor, mesmo que seja 15 minutos, talvez vai gerar mais polêmica ali na hora de subjeção, ali na hora de definir a luta. Sim. Né? Mas, por exemplo, se fosse uma regra, bicho, sem esse negócio, você tá por baixo, você caiu por cima, é 2 pontos. Vamos supor, estou falando de uma forma negócio. Independente se eu sei que atacou, se o cara a intenção foi de lado, quem, ou blá, se blá, inverteu, blá. ou o que for, você tá por baixo, caiu por cima, é 2 pontos. Entendeu? É isso. Vai terminar muito dessas subjetividade, né? Ali de interpretação do árbitro e o que for. Né? Aí, por exemplo, outra coisa, tem esse negócio de se você sair para fora, voltar na mesma posição, 2 pontos, não sei o que e tal. Então, pessoal, por exemplo, a regra, às vezes, a culpa é do atleta que está fazendo isso, né, que está usando a regra? Não, a culpa é da regra. Então, vamos supor, se você saiu para fora, você vai tomar menos 1 ponto. Quero ver alguém sair para fora, entendeu? Igual no wrestling. Vai virar uma briga de sumô? Não, pô. Não, o cara, por exemplo, o cara do MMA que vai fazer a grade, o cara que não quer ficar na grade, o cara vai girar, vai dar o jeito de sair, entendeu? Exato. Então, bicho, você não vai andar para fora, que acontece, tem muita gente que vai, para quando for acontecer alguma coisa, já tá para fora ali e voltar, né? Principalmente se o cara estiver ganhando, é uma estratégia que a galera usa. Tipo assim, você vai arriscar ficar para fora? Não, vai ficar os dois querendo ficar no meio. Um pouquinho que você foi para lá, vai voltar para o meio. E tem várias mudanças que eu acho que dá para fazer, que, por exemplo, puxar os dois para a guarda. Isso é um negócio que tem que estudar. Eu não vim preparado assim para falar exatamente, mas estou falando Sua opinião. Meio geral, assim, sem... Mas, por exemplo, puxou os dois para a guarda. Aí, hoje em dia, se você subir, você ganha uma vantagem, né? Bota, por exemplo, o BJJ Stars, acho que é assim. Se você puxar para a guarda e subir, é 2 pontos. Sim. Quero ver se vai ficar puxando os dois para a guarda o tempo inteiro. É isso, bro. Entendeu? É isso. E se os dois não tiverem efetividade, volta em pé, rápido. Exatamente. Se você quiser, por exemplo... mas beleza, os dois querem ficar em pé, então volta... Os dois querem ficar no chão. Mas não vai acontecer os dois ficar no chão, porque se você quiser ficar por baixo, é para você raspar para cair por cima de 2 pontos. Então, se você puxar junto, um dos dois vai subir rápido a fazer 2 pontos, entendeu? Cara, no campeonato agora... Mas não vai acontecer dos caras puxar junto, porque, tipo assim, se eu quero ficar por cima, vou deixar o cara puxar. Se os dois querem ficar por cima, vai tomar queda. Mas hoje é até confuso isso, porque tinha um cara no Mundial, não sei se foi na luta do Murasaki, que estava de joelho, sem fazer pegada. Aí o que estava em cima essa polêmica aí. Entrou embaixo, eu falei, porra, mas a intenção de você puxar não é para você raspar, mas se ele já está por cima, por que ele não ficou por cima? E aí puxou, o outro levantou, 2 pontos pro outro, você fala, cara, teve tudo, menos luta. E a minha parada tá virando um jogo onde só quem joga entende. Porque quem está em casa... tem que voltar 3 vezes para saber por que o ponto foi dado. Sim. Entende? E além de deixar a regra mais clara, aí pensando um pouco ali no que faz sentido, a regra tem que ser para quê? Para quem é melhor do jiu-jitsu. É isso. Não para quem joga melhor. Quem vai lutar, não para quem tem a melhor estratégia, não para quem... Concordo. Lógico, sempre vai ter um pouco de estratégia, sempre vai valer parte. Não para quem soube usar melhor a regra, não para quem segurou mais o cara. Bicho, é para quem é melhor jiu-jitsu. Então, a regra tem que ser voltada para isso, uma regra clara. Por exemplo, outra polêmica que eu vi lá, foi a questão do cruzamento, né? Isso. Cruzou, mas não atacou. Que teve uma luta que cruzou e que mas não atacou, e foi desclassificado. Não, acho que os dois atacaram. Eu acho que teve um que não atacou, por isso não desclassificou. Não, acho que os dois atacaram. Em um dos casos, um foi desclassificado, no outro caso não foi. E nesse não foi que eu vi, eu acho que foi o Alexandre Nascimento falando, ele não atacou diretamente o pé, por isso ele não foi desclassificado. Ele usou o pé para ganhar posição. Acho que essa foi a justificativa, entendeu? Pelo que eu me lembro, nos 2 vídeos que eu vi, eu acho que estava na botinha os dois. Tava. Né? Aí você vai interpretar. Que não era um ataque. Um estava na botinha, mas ele não estava apertando. É isso. Fica fora. Mas, tipo assim, por exemplo, é luta. E por que não deixa cruzar, cara? Isso que eu tô falando. Acabou isso, meu irmão. Tem que deixar. Deixa cruzar, tem que parar entendeu? esses negocinhos. Tipo Exato. Assim, deixa cruzar pô. 2 faixa preta, irmão. 2 faixa preta Caralho. profissional, Doeu. pelo menos do negócio. Bateu, parou. Deixa cruzar, bota Rio Hulk. Você já viu em campeonato o cara que tá pegando a perna do outro, cruzando e fazendo... Já aconteceu comigo. Meu irmão, isso é surreal. Tinha que banir esse cara pra sempre. Já aconteceu comigo na faixa roxa, eu na meia X... Foi o ano que eu fui campeão mundial peso absoluto. O cara pegou minha perna e fez assim... Já vira gritando. Aí o juiz parou. Aí eu, puta que pariu, o cara vai me desclassificar aqui, merda. Desclassificou ele. O cara foi e desclassificou ele. Boa. Mas imagina se numa dessa
O cara engole. O cara acredita, né? Deu uma distraída, vê ou interpreta de outra forma. Eu que fui o campeão mundial peso absoluto, sou desclassificado. Porra, bicho. Prejudica a carreira do cara, né? Aí você Quem sabe, talvez, foi a virada de chave na minha carreira. Quem sabe, talvez, por causa disso, minha carreira não era preguiça. tinha tomado um outro rumo, entendeu? Cara, eu não sabia nem que tinha acontecido contigo. Foi, pô. Eu vi esse vídeo esse ano, eu falei, meu irmão, um cara desse não podia nunca mais entrar no campeonato. Porque é de uma desonestidade, mas a regra tem essas... Então, eu não me contento... E tem coisa que o cara usa a regra e tem coisa que o cara... que eu não falei, encaixa nessa questão da desonestidade. Eu já acho que é desonestidade. Má fé, o cara fazer porra, isso aí, má fé safado. total. Não é nem tipo o cara usou a regra. Não, né? usou Porque má aí, fé. pô, foi... Aí, eu te pergunto, por que não há adaptação? Porque se é um pleito de caras como você, como vários outros eu já vi fazendo, o que você acha que falta para que a federação sente com vocês e pergunte, cara, o que pode ser feito para ficar melhor? Cara, eu não sei te falar não sei te responder isso, mas assim, eu já tentei reunir... Indireto? Não, indireto, mensagem aqui, trocando ideia. Vou falar nomes, porque assim, não quero prejudicar ninguém. Mas meu intuito não é prejudicar ninguém, não é falar mal de ninguém, é simplesmente melhorar o jiu-jitsu. E eu acho que tem várias coisas... o que eles fizeram realmente tem que tirar o chapéu, né? E talvez o jiu-jitsu cresceu esse tanto, né? Muito por causa do trabalho deles. Dúvida, então, assim, acho que a maior plataforma do jiu-jitsu até hoje é a federação, não tem o que dizer. Pois é. Então, assim, e dá oportunidade para muita gente. Sim. Mas eu já tentei, né? Tipo, já conversei ali pessoalmente e tal. Falei, vamos fazer posso te ligar e tal? Vamos, né? Não, pode, tudo. Vamos fazer uma videocall, vamos fazer um negócio e tudo. E depois eu tentei, mandei mensagem e tal, e acabou que não deu negócio, não aconteceu. Então, eu não sei te falar exatamente por que isso. Se às vezes pode ser, por exemplo, às vezes eles estão mais focados nesse jiu-jitsu, não dão tanta importância para o jiu-jitsu profissional, porque o número está só crescendo. Então, assim, vamos mudar o time que está ganhando? Para que vamos pagar aqui? Isso em termos de premiação, né? Em termos de regra, eu acho que fazendo uma regra clara assim, acho que todo mundo não tem nada negativo, né? Mas também não sei por quê, qual motivo, acho que tem mais coisas que vão. Mas, por exemplo, na questão da premiação, por que a gente vai pagar aqui $50 mil a categoria e $80 mil o absoluto, se a gente está pagando isso aqui e o jiu-jitsu, os eventos não param de bombar, fulano, ciclano não luta, mas outro, pessoa X, preguiça, Y campeão luta. mundial, nem paga a inscrição e a galera tá pagando, tá bom. Exatamente. E assim, se um sair, o outro vai entrar, uma renovação natural, e o jiu-jitsu profissional vai ser realmente o sem kimono dessas outras plataformas que já estão aí há mais tempo, de super luta e visão tal. De aqui negócio, é um campeonato, visão de negócio. Eu, assim, como eu não conversei, eu acredito que talvez seja algo mais dessa linha, entendeu? Sim, e pensando assim, vamos usar os campeonatos, o Mundial, como uma plataforma para dar visibilidade para aquele atleta ali e ele conseguir chegar ter oportunidade para chegar nesse jiu-jitsu profissional. Talvez é isso. Entendi. A visão de negócio. Entendi. Mas na minha opinião, eu acho que se eles fizessem... Ia ser maior ainda. Ia ser maior ainda, não tenho entendeu? dúvida, brother. Porque eu acho que talvez a curto prazo isso não tenha tanto efeito, mas a médio e longo prazo isso vai ter muito efeito, entendeu? Porque concordo muito. As academias, né, os praticantes, né, que às vezes lutam aqui no campeonato, às vezes eles criam ídolos nessa outra modalidade, né, e assistem essa outra modalidade que tem uma plataforma de streaming gigante e tudo, e às vezes eles acabam querendo praticar essa outra modalidade, e até os atletas estão chegar naquele patamar, então acaba perdendo um pouco o jiu-jitsu de kimono nesse sentido, entendeu? Agora, com o próximo UFC BJJ, quando esse reality show começar a rolar, sabendo que os 2 primeiros técnicos serão um brasileiro e o Musumeci,
Eu acho que para essa galera mais nova vai mexer pra caramba com eles, sabe? É. Sonho da molecada. Com certeza. O garoto aqui da comunidade do Rio de Janeiro tá lá. É, exatamente. Vai chamar a atenção e vai começar a olhar pro sem kimono. Pô, quero estar lá também. Sim. Não sei qual vai ser o tamanho do reality, mas se for como foi o TUF, meu irmão, pode ser uma revolução absurda no jiu-jitsu. Absurdo. Não, pô, o UFC entrar nisso, né, como tá fazendo, criar reality, criar aquela estrutura, né, como se fosse o octagon do jiu-jitsu. Exatamente, achei aquilo de animal. Ter tanto evento jiu-jitsu aí, eu acho que, bicho, isso aí faz o jiu-jitsu crescer de uma forma geral, né? Sim. Ajuda o jiu-jitsu a crescer de uma forma geral, mas em termos que nem você falou, né, de atleta que tá vindo e tudo, acaba focando mais nessa, Sim. né, criando aquela... O melhor caminho para ganhar grana. Exatamente. Como é que você começou no jiu-jitsu, Preguiça? Então, eu comecei com 14 anos de idade. Tem 33 Você conhece hoje. o meu irmão mais velho, tio Chico? Eu já ouvi falar muito. Eu tenho 33 hoje. Ele era atleta, né, igual eu, tipo, focado 100%. Ele é 6 anos mais velho que eu. Então, eu tinha 14, ele tinha 20. E ele era faixa marrom. Ele já tinha sido campeão mundial, né, IBJJF, na roxa, na marrom e tal. Se eu não me engano, ele foi na roxa e na marrom ele fechou. Ou vice-versa, assim. E aí eu sempre tinha aquele negócio de irmão mais velho, né? Sempre admirei pra caramba e tal, de, porra, ver ele viajando, os amigos, no shape, bem pra caramba, saindo, né? Aquele lifestyle maneiro, né, do jiu-jitsu, cheio de amigo e tal. E eu era um adolescente que dava muito trabalho, assim, fora de casa, assim, meio rebelde. Era o merdeiro da parada. Fazia assim, meio rebelde, fazia umas besteiras fora de casa, até que aconteceu uma parada assim específica, que eu nunca falei isso, mas assim... Vai falar? Não. Não vou falar. Quem sabe daqui do tempo eu falo. Vai acontecer uma parada específica, assim, que uma merda que eu fiz, uma cagada que eu fiz assim de adolescente. Nada bizarro, não, mas sim. Assim... aí meus pais falaram com o Guto, né? Que o Guto é o tio Chico. Falou, pô, Guto, você tem que levar o Felipe pro jiu-jitsu, não dá, ele tem 14 anos de idade e tal... ele tem que ir para o caminho de esporte, fazer isso e tudo. E aí ele me levou. Fui meio obrigado no início. Assim, era gordinho, preguiçoso, entendeu? Não tinha confiança nenhuma, muito tímido, assim. E aí comecei a treinar lá naquele Bar BH, né? Que é Draculino. E aí o Draculino estava lá ainda nessa época e tudo. E de faixa branca, assim, comecei a treinar. Não gostei do jiu-jitsu de cara, mas sempre gostei da resenha, de cara, assim. A galera me recebeu muito bem por causa do meu irmão e tudo. E, né, aquela resenha de tatame, né? Que tem muito, principalmente aqui no Brasil e tal. E aí toda oportunidade que tinha, eu ficava naquela resenha. Encostava na parede, ficava na resenha, conversando com a galera e tal. E deixava de treinar, entendeu? O professor virado pro lado, ficava ali. Dava, às vezes, um rolinho ali no migué e o resto do treino ficava batendo papo. Aí o Draculino virou pro tio Chico e falou, pô, tio Chico, ele sotaque carioca, né? Falou, pô, tio Chico, seu irmão é muito preguiçoso, bicho. Os caras vêm aqui, só resenha, não sei o quê e tal. Vou apelidar ele de preguiça, vou ficar chamando ele só de preguiça pra ele ver, não sei o quê e tal. E aí pegou o apelido. E apelido bom, nunca vi pegar, né? Só apelido ruim. E aí eu não gostei, falei, pô, preguiça não, me dá um apelido aí maneiro. Chama de monstro, Hulk, o que for. Como que eu vou chegar lá no campeonato e... a galera vai ficar gritando, vai, preguiça. Pô, assim eu não vou nem lutar e tal. E aí a galera caiu em cima, preguiça, caiu na preguiça, pilha, preguiça. já era. Pô. E aí depois peguei gosto, né, e tal, e meu apelido ficou. Maneiro. E quando que você descobriu que você ia viver disso, cara? Então, depois, assim, eu acho que eu peguei gosto mesmo depois de uns 4 meses, 5, 6 meses, assim, de jiu-jitsu, treinando. E aí eu peguei gosto, me apaixonei, comecei a treinar 3 vezes por dia, 2, 3, né, comer bem e tal, emagreci, fiquei mais confiante, né, me ajudou em tudo fora do tatame. E aí eu comecei a competir, tomei taca os primeiros 10 campeonatos, só perdia, mas era uma parada que, assim, eu perdia, mas aquilo nunca me desmotivou. Eu perdia e falava, não, eu tenho que ganhar, não é possível e tal, tenho que orgulhar meus pais, meu irmão, né? Motivava aquela do irmão mais velho, como que só ele vai ser campeão, e aquilo me puxou. E eu voltava e falava, não, eu vou treinar uma vez a mais, eu vou comer melhor, eu vou correr todo dia de manhã. E isso sempre perguntando, principalmente pro Guto, né? Falando, Guto, o que você acha de eu fazer isso? Ele, não, faça. O que você acha? Não, faça. E aí, até um momento, eu comecei a ganhar os campeonatos locais, assim, né? Mas eu nunca tinha ido no Mundial e tal.
Aí a virada de chave, assim, para mim foi em 2011, quando eu fui morar lá no Rominho. O Rominho morava nos Estados Unidos. Aí você foi para lá, para os Estados Unidos? Aí o tio Chico sempre foi muito amigo do Rominho, né? E falou com o Rominho, pô, Rominho... Assim, eu tinha pouco contato com... Quero um pouquinho, por favor. Acabou daí já com gás? Ah, não, bem que tem aqui. Porque com gás congelou, aí vai ter só. Abana aqui eu pego um pouquinho. Tá bom. E aí, ele, né, falou com o Rominho e falou... Aí o Rominho falou, pô, tio Chico, vai ser difícil ele ficar aqui e tal. Aí, porque tô passando uma transição, separei aqui do meu sócio, tô morando na casa de um aluno de favor e tal. Mas ele vai vir lutar o PAN, né, que era em Los Angeles, então... manda ele aqui eu peço pro meu aluno aqui, ele fica aqui uma semana, luta o PAN, e depois aí o tio Chico falou, então vou mandar ele para Nova York, lá pro Renzo. E depois ele vai para Nova York. Aí, beleza, esse era o plano. Aí fui, lutei o PAN, né, treinei pra caramba, cheguei lá, ganhei, acho que eu cheguei lá umas 2 semanas antes, assim, e me identifiquei muito com o Rominho, assim, desde cara e tal, treinando, ajudava ele nos treinos, ajudava ele na academia e tal. Aí ganhei o PAN, aí o Rominho falou, tio Chico, você não vai mandar o Felipe lá para Nova York, não. Lá, pô, a galera gosta de cachaça, sai muito e tal, né? A galera tinha essa fama, assim. Falou lá, ele não vai render e tal, vamos deixar ele a equipe. Já conversei com o Jason, que é sócio do Rominho hoje em dia na academia, que era o cara que o Rominho tá morando na casa dele, nessa transição que ele separou do sócio. O Rominho tá morando lá de favor, junto com a Janaína, a esposa dele. Eu já falei com o Jason, ele vai poder ficar aqui e tal. Aí eu fiquei lá na casa do Jason, né? Uns 6 meses treinando lá com o Rominho e tal. E aí eu lutei o Mundial, aí ganhei o Mundial peso absoluto, de faixa roxa. Caralho. E aí... Foi o Mundial da cruzada, da perna cruzada. Foi. Em uma das lutas o cara tentou cruzar e tal. E foi maneiro pra caramba, foi o primeiro Mundial assim, que eu ganhei. E aí, depois daquilo, eu arrumei um patrocínio assim, da Adidas e tal. Aí eu voltei para casa e falei com meus pais assim, pô, ganhei lá um Mundial e tal, tenho com esse patrocínio da Adidas, que não, assim, não me dava dinheiro, mas me dava kimono, e eu vendia os kimonos, e já fazia uma grana, já me sustentava. Sim. Aí eu falei, pai, eu vou trancar a faculdade. Você fazia o quê? Fazia engenharia. Caralho, tu largou a faculdade de engenharia e começou a treinar jiu-jitsu. Foi. Seu pai se segurou na boa? Não, meu pai é engenheiro. Sim. Aí ele ficou preocupado assim, mas, porra, falou, pô, meu filho ganhou um Mundial. Ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, você vai trancar 1 ano e depois você vai pegar... Eu peguei faixa marrom no pódio, né, do Mundial. Que agora você vai pegar faixa marrom, você vai lutar, então você tranca 1 ano e depois você volta. Aí eu nunca mais voltei, porque aí no ano seguinte eu ganhei o Mundial de marrom, ganhei o peso e fiquei em segundo absoluto. Aí não tranquei, peguei a preta, falei, vou trancar mais 1 ano. Aí depois foi indo, foi acontecendo e não voltei mais. Seu pai sabe tudo de jiu-jitsu, né? Eu vi uma vez um vídeo de você e ele falando... Meu pai começou a treinar comigo, pô. Depois que eu abri a academia, né? Gracie Barra, Felipe Preguiça, que ficou muito tempo sendo FP Team antes, mas todo mundo representando a Gracie Barra. Meu pai começou a treinar comigo, com 56 anos de idade. E sabe as chaves? Quem lutou em qual campeonato? Não, ele sabe tudo, bicho. Ele assim, acompanha tudo. Viciado. Que maneiro, ele gosta mais de jiu-jitsu que a gente. Que irado, bicho. Você chega assim no quarto dele, tá vendo do jiu-jitsu. Aí teve um evento, você pergunta pra ele como foi a luta. Aí ele sabe tudo. Aí, qual que é o campeão da categoria faixa roxa, adulto, tá meio pesado? Ele sabe. Não sei se é desse nível. Caralho. Sem dar uma exagerada, mas sim, ele sabe. Eu vi um vídeo de você falando isso. Ele sabe tudo. Que maneiro, sabe muito mais que eu, pô. Que maneiro, bicho. E aí você começou a fazer isso e falou, cara, eu vou viver disso. E quando é que você viu que ia te dar grana? Então, foi... Assim, eu já era faixa preta já há alguns anos, entendeu? De faixa preta. Eu comecei a lutar uns campeonatos, tipo Mariana Open. Na época tinha um que chama ACB, você lembra desse? ACBJJ? Sim. Que eles parece que estão até voltando agora, da Rússia. Aí tinha o World Pro. Eu ganhei o World Pro. Eu fui o último World Pro, né, o de Abu Dhabi, o Mundial de Abu Dhabi, da Confederação. Ele tinha o absoluto também. Hoje em dia não tem mais. Mas tanto que, por exemplo, o Bochecha lutou com o Rodolfo lá, sim, lembra dessa luta? Sim. Todo mundo lutava. E aí eles pararam de ter o absoluto. Mas o último campeão absoluto do World Pro fui eu. Que valia uma grana na época. Era $30 mil ou $40 mil, se eu não me engano. Isso tem muito, muito tempo. Para a época era tipo assim,
200 pau. Ainda até hoje, né? Muita grana. Pô, mas, assim, na época era absurdo, tipo, completamente fora do negócio. E aí eu ganhei esse campeonato, fui, né, o último a ganhar esse absoluto. Tinha o Marinos Open, ganhava, valia $10 mil. Aí eu tinha vários campeonatos assim que valia uma graninha boa e a gente lutava assim tudo, então... Mas desde faixa roxa, assim, eu já meio que me virava com esse negócio de patrocínio, vendendo kimono e tal. Eu lembro que eu ia sempre... A galera ficava me zoando que eu ia para os Estados Unidos, comprava um monte de coisa, voltava e vendia. Aí eu dava aula também, já desde faixa roxa. Maneiro. MMA passou pela cabeça em algum momento, cara? Passou, velho. Eu sempre tive vontade de MMA. Há uns 3 anos atrás, eu até falei, pô, vou migrar. Que foi mais ou menos naquela época das lutas com o Gordon ali, da super luta. E eu até fui lá para América Top Team, fiquei lá 2 semanas com Bochecha. Maneiro. Fui um tempo lá na Kings, lá em Los Angeles. Estava naquela transição assim, vou conhecer as academias para decidir qual que eu vou ficar. Aí eu estava com luta marcada do Gordon, né? A primeira luta depois das 2 que eu ganhei dele, no Ruiz No. 1. Aí eu falei, pô, depois dessa luta eu vou migrar para o MMA, independente do resultado. Aí aconteceu a questão do Leandro lá, né, que ele faleceu no mesmo dia, aí eu lutei e tudo, aí perdi, aí eles falaram, não, vai ter uma revanche, você luta, mas a gente vai fazer uma revanche. Aí eu adiei por causa dessa revanche, falei, porra, vou lutar, então vou migrar daqui a 6 meses. Aí na revanche ele pulou fora, que a galera ficou falando que ele estava de caganeira e tal, que eu até foi a primeira vez que eu fui fazer o camp com o Galvão. Foi. Que eu falei, pô, aí tava bem pra caramba, aí ele pulou fora. Aí adiou mais 6, 8 meses para acontecer, para fazer a luta. Aí quando... como foi? Teve essa... aí acabou que não teve. Aí teve o ADCC. Aí, bicho, eu fui adiando, assim, quando eu vi, passou 2, 3 anos. E eu já tava no limite, assim, da idade. Eu falei, bicho, vou ficar no jiu-jitsu mesmo, porque para fazer essa migração pro MMA agora, acho que vai ser... Chegou a treinar, então? Treinei. O que você achou dos treinos de MMA? Achei assim, eu gosto eu sou muito competitivo, entendeu? Sim. E eu tenho um pouco assim de sangue no olho, assim, sim, tal, gosto da raça, porrada, e tal, gosto. Então eu gostei, eu me amarrei assim nos treinos, entendeu? Achei legal assim a estrutura dos treinos e tudo. Eu acho que eu ia gostar. Lógico que assim, não cheguei a tomar aquela pancada, fazer uma luta, sair todo regaçado. Sim. Eu acho que, né, ali que ia que ser decide, meio que né? eu ia decidir. Mas o início, assim, eu gostei. Achei maneiro pra caramba. O Bochecha viveu essa parada aí. Ele saiu na porrada com o negão lá, o senegalês. Ali foi... Foi selva, bicho. Foi selva pra caralho, meu irmão. Ali eu acho que foi uma luta que ele perdeu, né? Sim. Mas eu falei com ele, bicho... Se descobriu. Eu acho que essa luta aí, do jeito que foi, acho que vai ser uma luta importantíssima pra sua carreira. Sem porque, dúvida. bicho, ali... Você mostrou que você tem espírito de MMA mesmo, entendeu? Exatamente. Ali não era mais jiu-jitsu, meu irmão. Não porrada era comeu, virou briga. Porra, cansado e tal, e não parou durante muito tempo, e trocando soco e tal. Aquele cara pesadíssimo, e aquela porrada, e não caía, não desistia. Né? Sempre soube que o Bochecha tem muito coração, né? Sim. Mas, assim, ele ter muito coração no jiu-jitsu não quer dizer nada Perfeito, com ter muito irmão. no MMA. São 2 esportes diferentes. Perfeito. Então, ali ele mostrou que ele tem coração para o MMA também, entendeu? O que você acha que difere no coração de uma luta para outra, cara? Você tocou num ponto que eu sempre falo aqui, meu irmão. Você pode ser um atleta monstruoso no jiu-jitsu, chegar na MMA e falar, Deus me livre, não é para mim. Sim. O que difere de um para o outro? Cara, eu acho que, assim, no jiu-jitsu, o que é o coração ali? Você tem que ter a raça de estar cansado e de virar e de não... de talvez tomar um golpe ali, não bater, né? De resistir o golpe, estalar o pé, o braço para ganhar a luta e não bater. O que não é um negócio muito inteligente, estou falando para ninguém fazer isso, né? Mas eu falo assim, numa luta às vezes você está ganhando e tal, e numa final, e você resolve... a sua vontade de ganhar talvez é maior do que aquilo ali e tal. Tu deixa o braço. E às vezes você está perdendo a luta e não acreditar até o final e conseguir virar a luta. Acho que isso tudo são demonstrações de ter muito coração, né? Sim. No MMA, além disso, envolve várias outras coisas. Porque, bicho, além de golpe, não sei o quê, de estar cansado e não parar e continuar e acreditar que você vai ganhar, você tá, bicho, sendo regaçado, tomando chute cortando na a cara. Cortando e todo ensanguentado. Então, acho que, assim,
você ter coração no MMA é muito mais difícil você ter coração no jiu-jitsu, entendeu? 100 vezes mais. Acho que é muito mais difícil. Por isso que eu falo, ter muito coração no jiu-jitsu não quer dizer que você vai ter muito no MMA, entendeu? Perfeito. Acho que ali é um outro animal. É um outro animal, cara. Concordo muito. Você hoje acha que ainda é vantagem para um cara que está treinando jiu-jitsu? Treinar jiu-jitsu, o cara que quer viver do jiu-jitsu, ele treinar jiu-jitsu para ser campeão mundial de jiu-jitsu ou para ser professor de jiu-jitsu, Preguiça? Se você fosse olhar para o futuro e tivesse que dar essa dica para o seu faixa roxa que está trocando uma ideia contigo hoje. Eu acho que hoje em dia é perfeitamente possível, ao contrário do que muitos falam assim, o jiu-jitsu é um esporte amador, talvez ainda seja eu não sei se é amador, mas talvez um semi-profissional, não sei. Sim. Eu acho que é perfeitamente possível você viver somente de atleta, né? E conseguir fazer ter um caixa para depois você viver daquilo muitos anos da sua vida, né? Um caixa como lutador profissional, você diz? Como lutador profissional. Boa. Mas eu acho que é, assim, dificílimo. Talvez uns 5, entendeu? 8 no mundo inteiro. E eu acho que mesmo você pagando o preço, que é difícil de todo mundo pagar, né? E tudo, você fazendo tudo certo, não é garantia que você vai chegar lá. Então, eu não aconselho a ninguém focar 100% só nisso, entendeu? Mesmo tendo a possibilidade de você chegar lá e tal. Só em ser lutador, né? Só em ser lutador, entendeu? Eu acho que é muito difícil de você ser, hoje em dia, um lutador profissional de alto nível, chegar lá e ser campeão, se você tem um foco muito diferente do jiu-jitsu. Tipo, você tem um outro emprego, entendeu? Uma parada diferente, você treina ali 2 vezes por dia, né? É impossível. Intervalo, eu acho que é impossível. Impossível. Mas eu acho que você fazer várias outras paradas dentro do jiu-jitsu, dar aula, entendeu? Ajudar numa academia e fazer coisas ali que você consegue conciliar, que o seu foco principal é ser atleta, né? Mas você consegue, no seu tempo livre ali, você consegue ir plantando outras coisas, entendeu? Então, acho que esse seria o caminho mais Você mesmo hoje tem sua academia, né? Tem. Pretende abrir mais academias suas? Pretendo. Eu abri uma tem 1 ano e meio, mais ou menos. Estrutura maneira, acho que você filmou no Instagram. É legal. A gente num prédio comercial, que eu até sou sócio, eu investi no prédio também. E assim, eu tenho vontade de fazer outras academias, mas acho que sem pressa também, entendeu? Sim. Hoje eu não quero tomar um passo que possa atrapalhar nesse restante da minha carreira como atleta, entendeu? E quanto tempo resta como atleta? Eu acho que eu me cuidando, eu consigo ir tranquilo até uns 38, entendeu? Maneiro. Então, com 33, acho que mais uns 5 anos eu consigo ir me manter no topo, né? Boa. Me manter bem ali, ganhando e tudo. Sim. Depois dos 38, para mim é uma incógnita, entendeu? Sim. Mas assim, eu tento me cuidar do meu corpo, fazer tudo certinho para eu conseguir competir o máximo que eu puder, porque eu não quero parar, entendeu? Eu amo treinar, amo me preparar, então se eu puder competir aí, sei lá, até uns 42, entendeu? Irado. Eu quero competir. Então, agora, também não vou ficar competindo só tomando taca, entendeu? Chegar no momento ali eu ver que, bicho, tomei uma taca. Entendeu? Aí fiz tudo certinho e tal, tentei de novo, tomei outra taca, para mim deu. Então, deixa eu te fazer uma pergunta baseada nisso. Você falou uma parada muito boa aqui. Se eu estiver fazendo tudo certinho e ver que eu tomei, para mim já deu. Aquela luta com o Meregali no Invitational, eu te achei muito diferente do que você costuma se apresentar. Você fez tudo certinho para aquela luta ou não? Ou o cara foi melhor, apesar de você ter tido feito tudo certinho? Assim, eu fiz meu camp em BH, eu acho que esse foi um fator que... pesou, né? Que pesou, entendeu? Porque para uma luta... Assim, meu camp em BH, hoje em dia eu treino basicamente na minha academia. Então, tem vários alunos lá duro, galera que gosta de competir e tudo, mas ainda é um treino, obviamente, inferior do que o Matos, entendeu? Algo do tipo assim. Então, eu acho que, assim, para uma luta desse nível, você vai lutar com um Gordon, Meregali, né, e vários outros atletas de alto nível, você tem que ter aquele treino ali que você vai, bicho, que ele confere ele todo dia, entendeu? Que você vai dormir mal um dia, você vai prejudicar o seu treino, que vai te dar aquela motivação extra para você dormir mais cedo, para você comer melhor, porque você está pensando, talvez, naquele atraso, naquele ponto que você tomou, naquele dia, e você quer correr atrás.
ter esse sentimento de competição o tempo inteiro, entendeu? Sim. Então, querendo ou não, ali em casa, né? Não é nem a parada da zona de conforto, porque eu acho que ali tem várias coisas que a minha rotina me ajuda a ter uma rotina até melhor em relação a isso, entendeu? Por exemplo, eu faço fisioterapia em casa, tem ali meus aparelhos, tem, né, uma estrutura ali da minha própria casa, né, de comida, esse tipo de coisa. Mas na hora de chegar no seu limite, mas na hora de chegar no seu limite, pode não achar. Exatamente, mas eu não chego no meu limite tanto quanto eu chego fazendo um camping numa escola. Você chega no limite que você conhece. Você tem que ter aquele cara exatamente. falando. No treino, eu fico um pouco mais da minha zona de conforto. Por mais que eu me puxe, que eu faço Shark Tank, que eu faço negócio, é diferente. É diferente. Então, eu acho que isso foi o principal, assim, que acho que pesou naquela luta. Porque logo na sequência, se eu não me engano, depois dessa luta, foi o ADCC? Acho que foi, viu? Porra, aí voltou outro. Ou irmão. Foi o Lovato antes? Não lembro, eu sei que a campanha do ADCC... ADCC... se o Lovato foi no meio ali, ou se o ADCC foi logo depois. O Lovato foi no meio, foi... entre os dois, Mas aí super luta, né? Super luta. Meu irmão, a ADCC você tentou tríplice coroa. Tentou categoria, tentou absoluto e tentou super luta. Eu não lutei absoluto, mas tava programado. Programado para lutar. E por que você não lutou? Cara, do jeito que foi, me fudeu. Porque é o seguinte, eu fui a primeira luta do evento no sábado. Sim. E a última luta do evento no sábado. Sim. Então, por exemplo, a minha categoria foi a primeira e eu fui a primeira luta do sábado. Então, eu tive que estar lá no sábado, sei lá, 7, 8 horas da manhã. E a super luta que eu fiz com o Goto, que foi depois da minha categoria, né, das duas dessa categoria, foi a última. Então, assim... Eu fiquei, sei lá, de 7 da manhã até 8 da noite. 13 horas. No campeonato e assim, né, vivendo aquela parada de estresse e tudo. Aí teve outros fatores, por exemplo, eu tomei um batistaca ali na minha primeira luta, que eu tô até com uma hérnia por causa desse batistaca. Caralho. Que aí me arregaçou. Machuquei minha costela, me arregaçou. Mas eu acho que o principal foi esse estresse. Por ter ficado ali esse tempo todo, entendeu? Aí acumulou com a lesão, estresse emocional, né, de luta e tal. A chateação do resultado da luta do Gordon, como foi, entendeu? E toda aquela adrenalina e tudo. Aí, cara, eu dormi mal pra caramba de sábado pra domingo, porque fiquei adrenalizado e tal, tava com dor na lombar, na costela, e não tinha um remédio ali pra apagar. Isso foi até um aprendizado, porque... assim, campeonato de 2 dias, eu acho que eu sempre vou ter um remédio ali, sabe, para você dormir. Para te apagar mesmo, derrubar. Para me derrubar. Adrenalizado é foda, bicho. Adrenalizado, às vezes aconteceu um negócio ali com dor e, bicho, aí acontece isso, você não dorme de sábado para domingo, entendeu? Aí, no domingo, eu era a primeira luta. Porra. E aí, no domingo, eu era a primeira luta, e aí fiz a semifinal, fiz a final, quando chegou, bicho, na final, que era, sei lá, 4 horas da tarde, eu tava, assim, esgotado. Esgotado. Emocionalmente, fisicamente. E se aí, você vai para o absoluto, você ia encarar o Kainan, que fez o seu camp todo. Sim, provavelmente, né? Não sei como seria a chave, mas sim. Se a gente encontrasse numa final, numa semi, dependendo da chave, a gente... E tá tranquilo, né? Tá tranquilo, pô. A gente é bem profissional, o Kainan é irmãozão. Ele até antes do absoluto falou, pô, vamos lá, vamos fazer essa final e tal. Irado. Então, acho que... Assim, eu considero ele um grande amigo. Eu não faria uma super luta com ele, assim, entendeu? Por causa de dinheiro ou qualquer coisa do tipo. Mas se esbarrar, esbarrou. Mas se, bicho, acontecer um negócio desse, entendeu? E não tem jeito, é uma parada que vai ser bom pra ele pra caramba e vai ser bom pra mim pra caramba, independente ali do resultado, entendeu? A gente, pô, é um treino duro, a gente vai lá e treina. Já lutei com Bochecha, lutei com... E é todo mundo amigo, não tem essa. Não tem essa, acho que... Pessoal, eu estou usando aqui uma blusa Super Cotton Pima, da Hering. É uma peça confeccionada com algodão nobre, tecelagem reforçada. É uma peça que proporciona o efeito anti-peitinho, evitando aquela marcação incômoda no corpo, muito comum em peças que têm aquele aspecto mole ao vestir, como em algumas camisetas que tem por aí. Pessoal, eu já usei e já fui patrocinado aqui no canal por outras marcas de camisetas da moda que existem por aí, e como usuário eu garanto para vocês, não há nada
tão confortável quanto a Super Cotton Pima da Hering, que garante o conforto superior, a suavidade e a resistência do Super Cotton, aliado à longevidade do Pima. Essa fusão garante uma peça que irá resistir muito mais tempo que as demais. Podem experimentar. Se você quiser se vestir com o melhor básico do Brasil, com uma marca superior que vem se provando ao longo do tempo e se readaptando, e que vai te deixar confortável e elegante em qualquer ocasião que seja, use o cupom CONNECT15 aqui na descrição desse vídeo e ganhe 15% de desconto em qualquer compra, que ainda pode ser aliado a algum outro cupom disponível no site da Hering. Então, vai no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado e garanta que você estará elegante, confortável e bem arrumado para qualquer ocasião usando o Hering. De preferência, essa blusa que eu não largo de jeito nenhum. Beleza, galera? Forte abraço. O Bochecha, na conversa que ele teve comigo, acho que você viu ele falar, porra, Lê, eu não tenho raiva não, eu tenho nojo dessa galera que não... Vídeo aí. Depois me ligou, você acha que eu exagerei? Eu falei, não, porra. Falei, não, irmão. Porque eu soltei um rios, ele, porra, Lê. Falei, meu irmão, falou, porra. Falou, a galera gostou, pô. A galera gostou, exatamente. Eu acho que assim, ele não falou o nome de ninguém, né? Não, ninguém. Então não Mas é uma ele parada falou, na que... minha época do Preguiça e do Lô, a gente saía na porrada e tava todo mundo bem, não tinha essa. Eu acho que, bicho, tem que nem falou, chegou na situação, vai fazer o quê? Você vai chegar e vai lutar, fechar? Irmão. Porra, no final do absoluto, no final da DCC e tal. Então, acho que às vezes tem luta, assim, que realmente não dá para entender por que não acontece, né? Sim. A gente também não sabe o que tem por trás dos bastidores ali e tudo. Sim. Mas, eu acho que isso aí todo mundo perde, né? Porque é uma luta que, vai ser bom pra caramba pros caras, independente do resultado, bom pro jiu-jitsu. Porque daqui a pouco também um começa a perder, né? Não tô falando de ninguém especificamente. Não, mas aí a luta perde apelo. Aparece outro cara, aí, beleza, pode acontecer, mas não é o mesmo apelo que seria hoje em dia, entendeu? Vou te falar uma parada, Preguiça. Vê se você lembra do que era o MMA no Brasil antes de Anderson Silva e Vitor Belfort lutarem. Era desse tamanho. Depois da luta, meu irmão. Não, e as empresas gigantes do Brasil... Gillette, Sky, Burger King. Meu irmão, depois dessa luta, a parada explodiu. Só pra você ter uma ideia, depois de Anderson e Vitor, eu não botei a Kungashi, a Kungashi tá congelada. Tá. Depois de Anderson e Vitor, o Brasil passou a ser o país que mais sediou eventos do UFC depois dos Estados Unidos. Pois é. De 2011 a 2021 foram 37 eventos do UFC por causa dessa luta. Sim. Então você para, porque aí a Globo olhou e falou, meu irmão, eu quero essa parada. Não, e no caso do jiu-jitsu, por exemplo, é uma parada que qualquer rivalidade ajuda o esporte a crescer bizarro, né? Luta é feita de rivalidade. E, obviamente, os velho. atletas ganham com isso. Todo mundo ganha com Desde isso. Desde a antiga, né? irmão. E no jiu-jitsu é uma parada maneira, porque dependendo de como for a luta, bicho, você vai fazer uma revanche. Que nem foi eu com o Gordo. Olha aí, são 4 lutas. Que não perde o apelo. Não, apesar de que tem gente que fala que já deu. Que já deu, meu irmão. Até no seu podcast o cara falou, já deu, tá bom, Preguiça e Gordo. Acho que não, irmão. Mas, eu também acho que não. Aí eu entro um pouco no, como que eu vou falar, imparcial ali, querendo puxar para negócio. Mas, eu acho que, por exemplo, agora, se fosse fazer uma quinta luta, 2-2, do jeito que foi as 2 últimas lutas. Dependendo da promoção, pode ser a maior de todas. Vai ser maior do que a última, dependendo da promoção. Não sei se acontece, porque ele falou que está aposentado e tudo. Mas, acredito que não lute mais, não. Eu também acho que não. Até porque vai passando ali esse tempo todo parado, aí para voltar ali em alto nível é bem mais difícil. Eu não acho que ele lutaria também. Também acho. Mais ou menos, assim. Só se fosse no... E essa sanfona de ficar crescendo e diminuindo também toda hora, irmão. Uma hora o corpo fala, uma hora o corpo fala, parei. Entendeu? Vira e mexe, o cara tá com o estômago zoado. Perde o ritmo ali, muito tempo sem treinar tanto. Eu acho que também não volta. Tomara que volte, que tenha, porque, isso é maneiro. Mais uma luta ali. Cara... Pra chegar e botar um ponto final nisso mesmo, entendeu? 2-2. Desempatar a parada. Sim. Como é que a última luta foi aquele... E aí, meu irmão? Aquele movimento polêmico. O que tu achou? Cara, sinceramente, sendo... não puxando assim, pro meu lado e tal, sendo imparcial. Eu não entendi aqueles 2 pontos, porque, assim, nem ele entendeu. Porque na própria entrevista dele, ele, que acho que, se eu não me engano, foi a Rafa com eles que fez esse... Sim. Ou se foi a Mayara Munhoz, não tenho certeza quem. Mas no próprio entrevista dele, ele falou, não,
Aqueles 2 pontos é porque o ADCC privilegia quem tem a iniciativa. Então, eu iniciei a queda, ele contra-atacou, quase caiu nas minhas costas, mas eu caí por cima. Ele não iniciou a queda. Isso que eu estou pensando aqui. E realmente o ADCC, eles falam isso, que eles tudo é baseado em quem toma iniciativa. Então, eu tomei a iniciativa, que eu estava segurando, eu dei um arm drag, claro, eu tomei a iniciativa. Você estava por baixo, pô. Não, eu estava em pé, né? A gente tá trocando queda. Ah, tá bom. Eu estava em pé, eu segurei aqui, dei um arm drag. Então, eu tomei a iniciativa, aí coloquei ele de bunda no chão, ele levantou, fui para as costas, tentei botar um gancho, ele girou e caiu por cima. A iniciativa foi sua. A iniciativa foi minha, mas aí deram os 2 pontos para ele. Aí você for colocar um outro negócio. Mas só que você puxou para a guarda, de certa forma. Mas se você puxou para a guarda, então é uma punição. Por que deram 2 pontos? E mesmo assim, se você puxar para a guarda, por exemplo, se você entrar numa baiana, aí o cara faz um sprawl ali, fica ali um tempo e vem para suas costas. Aí você dá um rolamento e cai por baixo, não é nada. Não é nada. Então, eu não acho que foi assim... má fé, tipo, americano, vou dar para ele. Não acho que foi isso, não. Mas... ficou mal resolvido. Também, assim, não era nenhuma parada que se não desse os pontos, falar, preguiça ia ganhar. Né? A luta estava uma luta... Parelha, uma luta difícil, bem técnica, bem estudada, né? Ele estava morto, mas eu também estava bem cansado. Você sentiu o cansaço dele ali? Sentiu, bicho? Senti, velho. No final, ele estava parado ali, segurando a minha axila, estava muito cansado. Mas eu também estava muito cansado, porque era uma luta longa, assim. E você treinou para ficar fazendo aquele escudo ali, com a perna ali? Já estava na cabeça de fazer aquilo? Tava. Acho que era um jogo que casa bem ali. Ele não ia abusar daquele negócio que ele faz, de ficar jogando peso em cima dos outros. Não, ele jogou muito. Mas a galera fica supinando ele e daqui a pouco tá todo mundo morto, né? Sabe o que é? Porque sem kimono, hoje em dia, quem faz guarda muito bem, não é tanta gente assim. É muito menos do que, por exemplo, de kimono. Sim. A galera está muito focada em queda e jogar por cima, porque realmente é um jogo, vamos supor, mais confortável, que você vai se desgastar menos, principalmente sem kimono, que não tem pegada, não tem como você travar, é muito mais difícil você raspar alguém, né? Então tem que ter realmente uma guarda muito afiada. Então, aquele jogo dele ali, para suportar aquele jogo de peso e que ele se posiciona muito bem, realmente você tem que ter uma guarda assim, muito boa. E é mais difícil ainda num cara mais pesado, que é quem ele geralmente luta, entendeu? Sim. Que é uma guarda mais flexível, mais técnica. É muito difícil. Mas eu treinei tudo também. Treinei bastante queda, tanto que eu melhorei muito de queda, entendeu? Treinei muito passagem, treinei muito guarda. Treinei tudo. Estava muito preparado, assim, no geral. Mas bem, cara. Com ele tinha essa estratégia específica, assim, de... falei, bicho, eu quero cair por cima. Se eu cair por cima, eu acho que ele não está fazendo tanta guarda, entendeu? Não, né? Mudou muito o jogo, estamos focados nisso, de queda e tal. E eu estou muito bem por cima, então eu falei, se eu cair por cima, é o melhor dos cenários. Ganhando, então, dando uma queda ou raspando, melhor ainda. Mas eu estava naquela estratégia, falei, bicho, eu vou, como os primeiros 10 minutos ali, você pode... né? Ele não vale ponto, ele pode quedar e tal. Eu falei, deixar ele me quedar, vou fazer guarda, vou ver a guarda. Se eu sentir que não dá, eu fico em pé e troco queda. Aí foi mais ou menos essa a estratégia. Boa. Vocês têm amizade ou não? Não considero amizade, assim, mas... Respeito apenas. Respeito. Mas não para uma resenha, não, né? Não, se encontrar assim e tal, entendeu? A gente... por exemplo, fui filmar um DVD lá no DJ Faness, aí ele ligou para ele e tal, a gente conversou um pouco... Né? Às vezes ele fez umas brincadeiras comigo no Instagram depois da luta. Sim, não é uma amizade porque não tem... Clima. Não, clima não. Tem clima. Mas não tem proximidade também, entendeu? Assim, de oportunidade de negócio. Mas eu não tenho nada... Já tive muita coisa pessoal com ele. Eu achei que depois da parada do Lô ia ficar alguma rusga. Depois daquela forçação de barra lá. Ficou. Tem várias coisas assim que eu fiquei com raiva. Levei muito pessoal. Eu levaria também. Mas, depois de um tempo, meio que passa assim, entendeu? Acho que teve várias... Você começa a olhar um outro lado e acho que não faz bem para ninguém ficar guardando mágoa, entendeu? Acho que tem muitas outras coisas que aconteceram relacionadas à minha carreira de jiu-jitsu que teria muito mais mágoa da pessoa.
e que eu não tenho também, porque eu não acho que leva a lugar nenhum, não faz Boa. bem para mim, entendeu? Então, não dá resultado nenhum positivo. Então, mas no caso dele, assim, eu acho que, porra, pelo contrário, eu acho que ele foi muito bom para minha carreira, Verdade. entendeu? Então eu tenho que pensar para um lado positivo, assim. Ele foi muito bom para minha carreira, a minha rivalidade com ele foi muito boa para minha carreira, entendeu? Muito. Acho que foi muito bom para o jiu-jitsu, de uma forma geral. Então, eu tenho que pegar mais para o. Acho que ele cruzou a linha algumas vezes, entendeu? Talvez eu tenha cruzado também. Mas, no final, foi positivo. E o quão importante o Gordon foi para o jiu-jitsu, cara, na sua opinião? Cara, eu acho que foi muito importante. Que, primeiro, ele foi um ídolo americano, né? Um cara americano que, querendo ou não, os principais eventos acontecem hoje nos Estados Unidos, né? Fato. Então, os principais investimentos são nos Estados Unidos. Americano é muito patriota, Sim. né? Sim. Não adianta você falar que, puxa, tem um brasileiro que mora lá nos Estados Unidos que vai ganhar tudo e tal. Ele vai gostar, Puxa, mas ele vai idolatrar. E talvez idolatrar igual... É o americano. É americano. Esquece. O americano é muito patriota. É Sim. outro Sim. né, nível. Então, assim, foi um ídolo americano, um cara que realmente conquistou muito, né? Ganhou os principais títulos, ganhou de vários dos brasileiros e tal. E acho que ele foi muito importante porque também ele fazia muito esse trash talk, né? Então, assim, isso que Pesado, inclusive. Pesado. Então, querendo ou não, isso traz muita atenção, Sim. né, para o esporte, Sim. entendeu? Talvez alguma coisa negativa ou positiva, mas independente. Traz muita atenção, entendeu? Então, juntou muito isso, né? O fato de ele ser americano, um cara que realmente teve, né, e tem muito resultado. Falando teve porque ele está parado, aposentado hoje em dia. Teve muito resultado, né, e, consequentemente, fazia o trash talk. Então, trouxe muita atenção para o jiu-jitsu, entendeu? Acho que ajudou muito, pô. Maneiro. Ajudou muito o jiu-jitsu a crescer. Concordo. Eu hoje me pergunto... Principalmente o sem kimono, né? Sem kimono. De kimono, mas é aquele negócio. O jiu-jitsu sem kimono crescendo, o jiu-jitsu de kimono cresce junto. Talvez não na mesmo negócio. E vice-versa, né? Jiu-jitsu. Até porque as escolas que ensinam de tudo, né? Exatamente. Eu me pergunto quem vai ocupar o lugar que o Gordon tinha de atenção. Talvez não como pessoa física, mas talvez um evento como o UFC BJJ, sabe? Porque a atenção que o Gordon tinha para o jiu-jitsu sem kimono era muito grande. Sempre tinha uma coisinha sendo falada, uma noticiazinha. Talvez esse UFC BJJ tenha essa mesma atenção. Porque como é que eu vejo o negócio, Preguiça? Se você tem um esporte em que nada acontece naquele esporte por 2, 3, 4 semanas, esse esporte não é lembrado. Sempre tem que ter alguma coisinha, alguma noticiazinha. Se não, esquece. Todo mundo está na correria ou fazendo aqui, ó. Sim. E se na rolagem do seu feed nada falar sobre jiu-jitsu, o jiu-jitsu deixou de existir. O que vai tomar esse lugar de atenção, entendeu? Cara, eu acho o seguinte, vamos pegar aqui a época do Gordon, né? A época do Gordon juntou todos esses fatores e ele teve muita atenção. Mas ele não tinha uma plataforma, vamos supor agora, que a gente está falando, do UFC BJJ. Então, o UFC BJJ com certeza é uma plataforma que, né, ainda é uma expectativa, né? Mas promete. Mas, né, uma promessa que, pegando todo esse network, essa plataforma do UFC e tudo, talvez traga o mesmo tanto ou mais de atenção do que só pela plataforma que for, né, e os investimentos do que um Gordon. Sim. Então, assim, eu acho que eles vão conseguir fazer várias estrelas, entendeu? E trazer a atenção de muita gente que hoje em dia nem acompanha o jiu-jitsu, trazer muitos fãs para o esporte através dessa plataforma. E, consequentemente, tem vários outros eventos muito grandes, né, fazendo um bom trabalho, por exemplo, Who's Number One e tudo, que vai também crescer junto. E o trabalho muito bom que o Who's Number One está fazendo vai ajudar o UFC a crescer. Então, acho que o jiu-jitsu tem, por exemplo, até a própria mídia. Você faz o podcast tem quanto tempo? 3 anos. 3 anos, pô, muito recente. Né? Então, por exemplo, há 3 anos atrás, né, não tinha você, por exemplo, não tinha outras mídias, né, grandes que hoje em dia fazem um excelente trabalho. Então, eu acho que vai surgir, com certeza, outro campeão, talvez
não com perfil de trash talk e tudo, mas talvez porque ganhou várias lutas no UFC, o Ruiz Number One, ganhou o cinturão, Sim. e o esporte cresceu e vai virar um ídolo ali, entendeu? Você já foi procurado por alguma dessas empresas fazer contrato exclusivo? Não, hoje em dia eu tenho contrato com o Ruiz Number One, né? Mas pode lutar nos mas outros? posso lutar nos outros. Se quiser lutar no One, quiser lutar no UFC, tudo isso está liberado. Tá liberado. Maneiro. Tem algumas cláusulas, alguns negocinhos, mas eu posso lutar em qualquer evento. Eu já falei aqui, não sei se você já viu, que meu único medo é que todo mundo tenha contrato exclusivo e ninguém se encontre mais com ninguém nos eventos assim. É um risco. É um risco, Eu né, acho que é um bicho? risco. Eu acho que é um risco. Porque, por exemplo... eu acho que ficaria entre esses três ali, né? O One, o Sem Kimono, né? O One, o UFC e o Ruiz Number One. Porque, ó, Eu acredito. o Vitor uma vez me falou que o Fabrício, por exemplo, tem contrato com um ano, mas pode lutar no UFC. Porra! Acho que não. É difícil pra caralho, meu irmão. Eu acho difícil. É muito difícil, bicho. Os caras são rivais, Não, diretos, pelo que eu escutei do One, eles são bem... bem específicos difíceis quanto ao de- UFC. Não, bem rígido em relação ao contrato. Pô, eu não sei no grappling, no MMA, meu irmão, é a pior parada da vida de vários caras, meu irmão. Tem até pessoa, né, próxima, assim, Que meu irmão quase Já falou. desistiu da carreira e falou, porra, não dá. É algema de ouro mesmo, que te prende 2 anos, 3 anos. Sim. Não sei se Pra no sair grappling... é difícil, então Difícil. eu acho que deixar... Depende muito do contrato também, às vezes foi um contrato de uma luta específica, entendeu? Não é um contrato, né, de exclusividade. Sim. Então, às vezes, no caso do Fabrício, é isso. Ele fez uma luta, né? Não tem um contrato ali. Mas, por exemplo, quando o Mike Musumeci tinha o contrato lá do One, eles, com certeza não deixariam lutar no Não, UFC. tá doido. E agora o Mike no UFC, eles não vão deixar Não vai lutar deixar no lutar One. no One. O Tolo lutar no No UFC, UFC, nem sem pensar. chance. Entendeu? Então, acho que depende muito do contrato, né? Não sei como que é o do Fabrício, mas... Eu também não sei. Você tem compromisso em quais eventos agora, depois que sua perna melhorar? Então, eu tive que cancelar essa luta do Ruiz Number One. Sim. Cancelei a do Aiga, que eu ia lutar no Aiga também. Eles nem tinham anunciado, mas eu ia lutar. E possivelmente ia lutar no GP do BJJ Stars, em julho, mas também... Tu ia lutar o GP sem pano? Sim. Que irado, brother. Tava tudo certo já, assim, para lutar. Mas aí tive que cancelar, então meu plano agora é o CDI, em agosto. Aí tô fazendo tudo necessário para lutar o CDI, entendeu? Esse GP que passou, que o Mika lutou, que o Mika ganhou, é esse que você tá... Não. Esse foi dos pesos, não sei qual, peso médio ou meio pesado, Você ia né? lutar o próximo. O FEPA tá fazendo não sei se tá confirmado ou não, né? Tá. Já joga a notícia, nem confirmou e já jogou. Você que tá Não, falando. mas eu acho que eu vi ele falando um negócio na mídia assim que tava querendo fazer. Se ele não falou ainda, você também não tá falou, foi mal, confirmando. Fê. Mas eu também não estou confirmando. Não sei se ele estava sondando, né? Como sim. que era. Mas, putz, será? Mas você Eu não já confirmou joguei. nada, cara. Fala Confirmei aí. nada. Mas, que é dos pesos pesados, né? Irado. Ou absoluto, não sei, em Porra, e julho. tu não vai estar. Não, Caralho, bicho. infelizmente. Caralho. Tomara que ele tenha cancelado, na verdade, e vai passar para setembro, não sei. Irado, meu irmão. Então, who's number Aí one? é o CGI. É o marcado, CGI. CGI, que é E dia 28 de agosto. Como que é essa parada de equipe? É igual era o brasileiro de equipe, mais ou menos? É mesmo Então, eles vão fazer, são só 8 times, né? 5 times só oficiais. E são 4 ou 5 atletas. 5 atletas em cada time, por peso. E é uma regra mais confusa, aquela regra quintete, você já viu? Não. Que essa regra quintete, eu tenho que estudar melhor ela, mas até onde eu sei, a estratégia conta muito, porque é só finalização, e vamos supor que o coach de um time coloca o cara do mais 9-9 para lutar, tá? Aí o outro time pode escolher qualquer uma das categorias dele para lutar com mais 9-9. Ele pode escolher um 6-6. Para quê? Se o 9-9 não finalizar o 6-6, Porra, entendi. ele saiu de fora. jogada. Caralho. Entendeu? Ou seja, às vezes vai botar ali um cara bem mais levinho para, tipo, bicho, entra lá. Mas Lógico, você finaliza, mas entra lá. Não
pelo menos para não bater. Porque aí vai excluir o cara pesadão, entendeu? O pesado fica com a obrigação de pegar o mais leve? Aí eu não sei se é os dois, ou se quem é mais pesado fica... Na obrigação se de ninguém ganhar. pegar ninguém, o mais pesado sai. Tem que Caralho. estudar a regra. Mas é algo do tipo assim, mas independente de como for, vamos supor que é os dois. Aí vai queimar o 66 com o 99 do cara. 99, bicho. Entendeu? Caralho. Aí ou seja, agora aí ele, vamos supor, ele tá seu 99, aí ele bota o 88. Aí vai botar o mais 99 para ele. Sensacional, brother. Entendeu? Sim. Então a estratégia conta muito. E outra coisa também é o seguinte, se tem dois caras lá, não sei se é 15 minutos, se finalizar, vamos supor, em 5 minutos, um finalizou o outro. Quem finalizou fica no meio e já entra uma outra pessoa do time para lutar com ele. Ele luta direto. Caralho. Se ele for finalizando. Aí, se ele finalizou essa outra pessoa, aí eu não sei se zero o tempo ou só o tempo restante, entendeu? Tem que estudar melhor a regra. Porra, mas é maneiro, hein, Mas cara? para quem for, é só digitar Quintete lá no YouTube, eu acho que tem. E vai aparecer a luta lá e dá para entender a regra. É maneiro pra caralho, é dinâmico, né? Dinâmico, bicho. E faz o papel do treinador ser muito mais importante, né? Porque Sim. a estratégia ali de escolher quem que vai entrar conta muito. E aí você coloca também vários casamentos de luta que às vezes era difícil de acontecer, entendeu? Vamos supor, fala um cara sinistro aí... 80. Você e o Mika, por exemplo... Mas não, Mika, vamos supor. você não isso. lutaria. Mika deve pesar... 80 quilos. 80, 85 quilos. Ele luta de médio, né? Médio. 80, 85 quilos. Às vezes ia ser muito difícil ele lutar contra um Vitor Hugo. Sim. Contra mim. Aí, às vezes, num evento desse, acontece esse casamento ali. Uma luta que, bicho, todo mundo queria ver, mas que é difícil Exatamente. de acontecer, entendeu? Exatamente. Então, cria uma dinâmica muito mais... Muito mais legal. É imprevisível. Imprevisível, Você não sabe quem vai encarar quem. Exatamente. É um absoluto do início até o fim. Como se fosse um absoluto ali. Animal. Pode ser do mesmo, mas também é aquele negócio. Você vai botar um cara leve para lutar com um pesadão, às vezes, dependendo do casamento, o pesadão vai finalizar aquele levinho rápido e aí você ficou sem um cara. Exato. Mas você tem confiança que aquele cara ali, né, um cara que é difícil de pegar, que sabe segurar. Flexível, pra caralho. Flexível e, bicho, não tem ponto. Às vezes você vai botar aquele levinho e vai tirar o pesadão. Sim. Então vai ser maneiro, vai ser uma loucura esse evento aí. Como é que foi que iniciou sua amizade com o Lô, cara? Então, eu lutei com o Lô foi na Copa Pódio. Eu lutei com o Lô foi 2000, eu era faixa marrom, 2019. Não, 2019 não, 2012. Logo depois de eu ganhar o Mundial de Marrom, aí eu lutei a Copa Pódio. Nesse meio termo. Eu era faixa marrom e lutei aquele GP que tinha da Copa Pódio, você lembra? Tipo do cinturão e tal. Era o GP, não sei se era meio pesado, algo do tipo assim. Era meio pesado na época. E aí eu lutava no GP. Aí eu lutei com o Lô nesse GP e a luta empatou. E assim, o Lô já era o Lô, né, faixa preta, eu era um faixa marrom que estava chegando e tal, conhecido, mas obviamente não tanto quanto faixa preta. E a luta empatou. O Lô ganhou o GP, porque era por ponto, mesmo empatando, cada um vai fazendo... Empatou, cada um faz um ponto e tal. E aí o Lô ganhou, deu aquele show lá, ganhou o GP, e aí o Lô era muito competitivo, né? Ele, bicho, não tinha tempo muito... mesmo? Muito com ele. Ele gostava... eu aprendi muito com ele nisso aí também. O que exatamente? Ele gostava do desafio, assim, entendeu? Ele não tinha essa parada de estratégia de carreira... eu vou fazer isso quer e lutar. tal. Bicho, ele quer lutar. Falou, caramba, o cara fez luta dura comigo. Quero lutar, quero provar que eu sou melhor. Fulano acabou de chegar. Não, deixa eu... ele, entendeu? Ele é um cara que, para o público e para promotor de evento, é a melhor coisa do mundo. Porque ele queria fazer as lutas mais pica que todo mundo queria ver e tal, entendeu? Sim. Então, eu tinha empatado com ele. E ele tinha um contrato com a Copa Pódio. Tipo, contato de mensal, né, de exclusividade. Não sei se era exclusividade, acho que era exclusividade, mas um contrato. Ele era o atleta do evento. E aí ele pediu essa luta e a gente foi lutar, aí marcou a luta para início, tipo, 6 meses depois, início de 2013. Aí eu peguei a faixa preta final de 2012 e lutei com ele em janeiro de 2013. Foi minha primeira luta de faixa preta. E aí foi uma luta, 10 minutos, uma luta, bicho, a luta que eu mais cansei na minha vida. Foi mesmo, essa. Bicho, levinho, treinado pra caramba, fazia muito exercício de gás,
novo. Preparação física. Preparação física, aquele gás assim, infinito, entendeu? E ele também, né, muito gás, principalmente nessa época aí. E aí eu fiz 2 pontos nele, estava ganhando de 2-0, ganhando a luta até o final da luta, faltando tipo 5, 10 segundos. Eu fazendo guarda, ele passando minha guarda, chegava do lado. Aí chegava do lado, eu empurrava. Aí chegava do lado, eu empurrava. Ele não estabilizava. Tinha várias e várias vantagens, mas não estabilizava. E eu tomando aquela pressão a luta inteira, mas ganhando de dois pontos. Gás infinito, tirando. Aí, faltando 5 segundos, ele chegou do meu lado, aí o juiz, pum, deu os pontos, acabou a luta. Aí ele passou a guarda, tipo assim, no finalzinho, ficou 3-2 para ele. Aí ele acabou a luta assim, ó, ele nem comemorou, ele caiu para um lado, eu caí para o outro, a gente ficou assim, nos atores, assim, ó, um tempão, assim, de kimono aberto, tipo uns 2 minutos, o juiz vinha, não, vão lá e tal. Aí colocou um do lado, os dois de cabeça baixa, assim, ó, tipo, recuperando, ele nem comemorou. Caralho, tipo assim, aí já fomos pro vestiário, aí eu, morto, deitei assim, embaixo do chuveiro, assim, tal, tirei a roupa, chuveiro caindo, ligaram o chuveiro, eu fiquei lá, tipo, uns 10 minutos, assim, tipo, recuperando. Aí, quando eu olho e levanto pro lado, ele tava do mesmo jeito. Os dois mortos. Os dois deitados embaixo do chuveiro. Foi uma luta, bicho, muito cansativa. Aí, depois disso, eu virei atleta da Copa Pod também. Aí a gente começou a viajar junto, fomos para Nova York, fomos para vários... Teve aquele evento de time, que é lá na Ilha do Governador. Sim. Que o Rodolfo tinha um time também. E aí a gente ficou muito amigo a partir dali. Ficamos, maneiro. Fizeram amizade saindo na porrada. Saindo na porrada. Irado. Cara, qual era o segredo do Lô, bicho? Porque o nego falava que ele não fazia preparação física, não fazia nada disso, né? Só treino. Não, ele malhava, assim, Musculação. Musculação, mas era aquela musculação que nem já saiu o vídeo dele. Como que é seu treino físico? Peito e bíceps. Exatamente. Outro dia, costas e tríceps. Aí que é treino de... E você me diz o que a respeito disso? A preparação física é o essencial para ter gás no jiu-jitsu ou é o treino de jiu-jitsu, irmão? Não, para ter gás, o treino, com certeza. Não tem conversa, né? O treino é muito mais importante do que qualquer treino físico que você vai fazer. É específico, é aquela parada que você vai sair morto do treino e vai chamar um cara mais duro para treinar, entendeu? E aí você vai começar aquele treino duro e você vai ter que dosar e vir, vai tomar pressão. Eu acho que é o rola mesmo. É o rola, não tem Eu conversa. faço alguns treinos assim específicos que eu desenvolvi junto com o meu preparador para ajudar no gás, na esteira e na airbike, mas acho que é complementar. Acho que no treino físico, para mim, o que ajuda muito é a força, a potência. Boa. Entendeu? É mais essas capacidades físicas, assim. Melhorar suas valências, mas o gás geral é treino mesmo, né? O gás, lógico, esses exercícios vão ajudar, mas acho que o principal é treinando, Gil. Boa. Você ia fazer uma final de absoluto com o Meregali no Mundial, foi isso? Foi. E ele foi desclassificado? Foi. E aí nunca mais se encontraram no kimono, né? De kimono, não. Kimono, esse foi o último Mundial que eu lutei, né? Foi 2021, se eu não me engano. Tem vontade de fazer uma luta com ele de kimono? Então, eu tenho vontade pra caramba de competir de kimono. Com ele, entendeu? Qualquer um. Com qualquer um. Com o Eric mesmo, eu tenho vontade pra caramba de lutar. A gente lutou 2 vezes de kimono. Eu ganhei uma, ele ganhou outra. Então, é um cara que tá ganhando tudo, né? Então, é um cara que eu tenho vontade de lutar. Mas aquele negócio, né? A gente fica... A grana. Pesando assim hoje, porque, bicho, pra te falar a verdade, hoje em dia... Meu objetivo principal com jiu-jitsu são 2. Quais? Um deles é financeiro, que eu quero conseguir... Fazer a mala. Conseguir fazer uma parada que eu vou dar uma condição boa para minha família, para meus filhos, entendeu? Que eu acho que eu vou conseguir fazer as coisas que eu quero. Isso aí. Eu acho que isso aí é o principal da vida, Claro. é isso, né? Porque, assim... Relevância vai passar. É isso aí. Ou seja, daqui a pouco ninguém vai lembrar o título. Se tiver algum problema de saúde, entendeu? Algum Acabou. problema financeiro, você vai poder contar com quem? Isso Com aí. sua família, seu pai, sua mãe, entendeu? Sua esposa, seus filhos, Melhor talvez elogio. poucos amigos. Melhor elogio é um pagamento, irmão. Exatamente. Adorei seu trabalho. Então, bicho, o que é mais importante para mim hoje em dia? É isso, entendeu? Então, eu penso muito nisso, em dar uma condição
boa para minha família. E o kimono é mais difícil de dar essa condição do que... E o segundo objetivo é influenciar positivamente a vida de pessoas através do jiu-jitsu. Entendeu? Bom. Que eu tenho o privilégio e eu consigo fazer isso através da escola, através do meu programa de atleta, entendeu? Que isso é muito maneiro, você fazer... Não é que você vai salvar a vida de ninguém, mas você vai ajudar alguém a conquistar os objetivos, melhorar a vida da pessoa através do jiu-jitsu, fazendo o que você ama, entendeu? Isso é uma parada que só traz coisa boa para você, entendeu? Para sua vida, energia boa, e você está fazendo aquilo. Então, são meus dois objetivos no jiu-jitsu hoje em dia. Então, em relação a título, eu já tive essa parada, título, sonho, entendeu? Essa parada que é muita parada do ego e tudo, e é o sonho mesmo, e eu conquistei. Então, isso para mim não é prioridade hoje em dia. Eu tenho vontade, não é de lutar o Mundial por causa do título. Eu tenho vontade de lutar o Mundial para me desafiar com os melhores na modalidade de kimono, que eu amo, entendeu? De treinar de kimono, voltar aquela parada de camp, entendeu? É mais divertido treinar de kimono do que sem kimono, Preguiça? Desculpa te cortar, só para não perder. Agora, eu prefiro sem kimono, porque eu tô treinando. Diversão? Porque eu gosto muito do que eu tô mais treinando, entendeu? Entendi. Então, hoje em dia, eu gosto dos dois. Mas minha paixão mesmo é o jiu-jitsu, porque a maior parte da minha vida foi o que eu treinei, foi o que despertou ali o início da minha carreira. Mas eu tenho prazer pra caramba de treinar sem kimono, de treinar de kimono, entendeu? No início, agora, eu vou ter um pouco menos de kimono, porque eu vou tomar um atraso, aquela parada. Mas o principal é isso, que eu não volto, entendeu? Hoje em dia. Mas quem sabe daqui a um tempo ali, numa fase de carreira, independente de como que vai estar essa questão aí, eu falo, não, agora vai dar para eu... Ou um BJJ Stars mesmo, de kimono. Um BJJ Stars, entendeu? Fala, não, agora nessa fase aqui dá para treinar uns 3 meses aqui de kimono e lutar, entendeu? Teve um gringo agora que lutou sem kimono, o GP do BJJ Stars, e depois lutou o brasileiro, não foi? Teve que lutou com o... Chegou na final com o Tainan, né? Isso. Foi. Big... Porra dessa aí. Dá para fazer, Preguiça? Bem feito os dois, irmão? Cara, eu acho muito difícil, viu? É difícil, né? Eu acho difícil. Eu acho que quem tá chegando tem que lutar os dois. Porque, você vê, ele teve retorno com isso aí, entendeu? Ele apareceu nos dois e tudo. Foi falado, mas não levou nenhum dos dois. Mas é uma parada que ele não tem muito ali a perder, entendeu? Sim. Mas eu acho, tipo assim, depois você já chegou lá, já ganhou, entendeu? Já tem várias oportunidades ali. Eu acho que é difícil você fazer que nem ele fez ali, chegar aí, competir, entendeu? Sim. Os dois ali e tal. Mas, por exemplo, para os meus alunos eu falo com eles direto, bicho, você tem que treinar os dois, vai aparecer essa oportunidade, entendeu? Você tem que estar pronto para ela, porque não adianta nada, se você não estiver pronto, sem treinar aquilo ali, é melhor você nem lutar, entendeu? Sim. Porque o que você vai lutar você tem que lutar se estiver apto a aproveitar aquilo ali, entendeu? Então, acho que... Dá para treinar os dois juntos, você acredita? Dá para treinar, não vai ser igual, mas dá para treinar. Dá para treinar os dois juntos, entendeu? Dividir. Por que você acha que evoluiu tanto lá fora o sem kimono, muito mais do que o de kimono? Acho que por causa do Gordon. A galera começou a treinar mais o sem kimono por causa dele, né? Virou o ídolo ali americano, né, e tudo. Essa parada do patriotismo. Sim. Aí a maioria dos eventos acontecem lá, entendeu? Então, aí, começa a aparecer em várias... Por exemplo, galera do MMA, né, que é muito influente, posta, a rede social cresce, cria muita relevância, a galera começa a conhecer, ou seja... Hoje em dia tem várias academias lá que é só sem kimono. Né? Só sem kimono. E isso não existia. Até mesmo aqui influencia menos, mas influencia. Hoje em dia a gente tem academia no Brasil que é só sem kimono. Difícil, né, cara? Mas tem, né? Tem. Mas é bem mais difícil, por exemplo. E no Brasil ainda não influenciou tanto essa parada. Mas também cresceu o jiu-jitsu. Kimono é a paixão do brasileiro, meu irmão. Não adianta, não tem conversa. É tão bizarro que o Big Mas é uma parada que está crescendo, né? Então, assim, eu acho que de número de praticantes sempre vai ser maior de kimono. Sempre vai ser. Sim. Porque é muito mais um jiu-jitsu para todos, o de kimono, do que o sem kimono. Sem kimono é muito vigor físico. Muito vigor físico. Que nem a gente falou hoje em dia, pelo menos. Vale Ryu Hook, os de kimono vale cruzar, o de kimono vale. Sim. Tem a parada do wrestling, que é muito físico também. Muito físico.
de kimono, o wrestling se torna menos importante do que o de kimono. Puxou para a guarda, acabou. O sem kimono. Sim. Então, vários fatores. Eu acho que o número de praticantes sempre vai ser mais de kimono. E o doping na IBJJF? O que você fala disso, cara? É necessário? Cara, justo? eu acho que não tem problema nenhum ter o doping, entendeu? Eu acho que assim, por exemplo, parece que o UFC BJJ, eu ouvi uma notícia, não sei se é verdade, que eles vão fazer também. É especulação. Talvez aqui eu tenha especulação. Porque é caro, bicho. Então, esse que é o problema. Acho que assim... Aí é aquela parada que você tem que pensar para não falar Além. pra não falar merda. Você é igual o Bochecha perguntar depois, porra, Alexandre, você postou aquilo ali. Mas eu acho que não tem problema nenhum ter a parada do doping, né? Mas, por exemplo, pelo que me falaram, o doping é caríssimo. É caro. Fazer bem feito é caro. Por que primeiro não pega essa parada? E é bem feito, né? Porque é o ADA e tal. Por que primeiro não pega essa verba do doping? Distribui para os atletas aqui nos grandes slams, que são os maiores do que fazer estrelas do evento, entendeu? Não, eu falo distribui a verba, que eu falo. Do que fazer doping só com 3. Não, distribui a verba, entendeu? Resolve esse problema aqui, bicho. Qual que é o patamar que o jiu-jitsu profissional sem kimono tá de premiação? É isso? Bicho, vamos colocar pelo menos igual essa aqui, porque eu acredito que consiga, entendeu? Que é muito rentável a parada, tem muito campeonato. Tá? Se você fizer uma conta curta, né? Obviamente, falei, eu não sei, né, internamente como que é e tudo, gasto, essa parada, mas falando aqui de forma ignorante, eu acho que é perfeitamente possível. Eu concordo. Então, pega isso e tal. Depois que chegou nesse patamar aqui e tal, né, que queira ou não se valoriza, os principais estrelas faz isso, às vezes para o campeão paga a passagem, paga a estadia, ou então não precisa pagar não, só bota uma premiação um pouquinho acima e tal. E aí depois exigir isso, beleza, ninguém vai deixar de reclamar disso e tal, entendeu? É uma parada que, bicho, você está fazendo aquilo ali, é o preço que tem que pagar e faz parte da profissionalização. Mas eu acho que fazer antes disso, entendeu? Aí eu não concordo. Entendi. Sinceramente, eu não concordo. Do jeito que está hoje, entendeu? Sim. Não sei quanto que é a premiação, não vamos supor 10 mil. Aí, beleza, o cara gasta quanto isso aí no camp? De passagem, de alimentação, de suplementação, de fisioterapia, de preparador físico e tal. Vamos supor que o cara investe $6 mil. Aí você ganha lá 10 mil. Ainda tem que pagar o... Imposto. É descontado o imposto. Né? Já é descontado o imposto lá, pelo menos quando eu fui. E ainda vai pagar o imposto, bicho, você vai ser campeão mundial do mundo, você é o melhor do mundo. Sinistro. Do mundo naquele esporte. Quanto você ganhou, você botar na conta lá? $10 mil no final das contas. Bicho, entendeu? Entendi. Aí você vai exigir, não, mas tem o doping, que é uma parada super profissional, que os maiores esportes do mundo fazem e tal. Mas, bicho, eu não acho que isso tem que vir antes Concordo muito, cara. Desse retorno aí. Concordo muito. Mas, mais uma vez, se for sair esse corte, eu acho que todo mundo tem que ser muito grato à confederação. O trabalho que eles fazem é excepcional. Não é fácil fazer um trabalho daquele, coordenar campeonato no mundo inteiro. Fazer questão de deixar isso no corte, para dar o contexto. No mundo inteiro. Eu sou muito grato. Eu acho que não seria o Preguiça, não estaria aqui hoje se não fosse a confederação. Não falo isso para criticar ninguém, entendeu? Simplesmente é minha opinião para o bem do esporte de kimono. E talvez eu esteja errado, talvez, né? Daqui a pouco vai sair alguma notícia, alguma coisa, eu tenho uma informação mais, acho que não, cara, mais precisa que eu vou mudar minha opinião. Falar, não, realmente eu acho que isso não dava para fazer isso. Tem Felipe, que ser esse caminho. Qual o nome do primeiro iPhone mesmo? RX? Qual o primeiro iPhone? O que eu quero dizer é que o próprio Steve Jobs, que quando lançou o iPhone, achou que era a maior invenção do mundo e depois ele falou que podia melhorar. E hoje a gente já está no... O que você está falando não é... Você não está criticando o iPhone, você está falando que dá para ficar melhor. Sim, exatamente. E eu acho que a questão é essa, dá para ficar melhor fazendo isso. Inclusive, teve uma passagem que ele demitiu um dos engenheiros da Apple porque ele perguntou como isso aqui pode ficar melhor. O cara falou, é impossível, ele está demitido. Porque não é porque eu fiz que não dá para ficar melhor. Dá para ficar melhor. Acho que esse é o seu ponto. E talvez vai ter algumas contrapartidas também dos campeões, entendeu? Bicho, que nem tem os eventos principais.
a gente vai assinar esse contrato aqui, você vai receber isso e tal, mas tem que fazer tantas postagens, Isso, fazer o contrato. irmão. Talvez vão ter exigências também, Que eu acho contrapartidas, justíssimas. que é justíssima, entendeu? E que talvez ajude a chegar num ponto desse, entendeu? Sim. Mas, assim, eu também falo porque eu acho que a gente tem que falar, entendeu? Claro. Porque todo mundo quer que o jiu-jitsu de kimono cresça e tudo. E acho que às vezes tem gente que não fala porque às vezes fica com medo de, não sei, de Sim. ficar com raiva, de ser sabotado, coisa do tipo e tal. Mas acho que não acontece, não. Acho que também acho que não. Acho que o pessoal é muito profissional, Muito profissional, entendeu? cara. E Sim. está acostumado a Receber crítica. Receber crítica e acho que Sim. assim, quando é uma crítica construtiva, entendeu? Talvez só faz, né, pega o que é bom, isola o que é ruim, entendeu? É. E eu sou zero contra IBJJF, pelo contrário, sou pró IBJJF. Sim, Né? É só uma- sim, sim. Cara, a IBJJF começou com o Carlinhos fazendo a pesagem das pessoas na casa dele, irmão. Você tem noção do que é essa Olha porra? só, bizarro. Porrada de orangotango chegando na tua casa para pesar É. aquele kimono cheiroso como era antigamente, que nego treinava um mês sem lavar, sua mulher em casa, todo mundo em casa. Que doideira, meu irmão. Loucura, velho. Loucura, brother. E isso tem quanto tempo? Tem... Porra, 30 anos. 30 anos, 20 anos, 20 e tantos Bizarro. anos. Bizarro. O Carlinhos, eu tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes, de treinar. Minha família não aguentaria isso. Talvez nem a sua. Que porra é essa? Zero, Invasão? zero. Ninguém aguenta isso, brother. Fala aí. Mas desculpa. é isso mesmo, acho que... Você falou que teve Sim. com ele. Não, eu tive a oportunidade de estar com o Carlinhos algumas vezes, né, e tudo. E, bicho, realmente ele é um cara muito sábio, muito visionário, entendeu? Imagino. Ele é bem off, você vê que ele nem tem rede social, né? Nada. Não dá entrevista em lugar nenhum. Não dá entrevista nem nada. Mas, bicho, só de saber a história, assim, já é impressionante, né? Você Porra. fala, caralho, bicho, como que ele construiu uma parada Tá dessa? maluco, irmão? E também da Gracie Barra, da associação, entendeu? Sim. Você falar um negócio lá atrás, que, porra, não é de Sinistro. paraquedas, né? É uma parada maluco. sinistra, gigante. Gigante, meu irmão. Mas você... É muito maneiro estar com ele, porque você sempre pega uma parada assim e fala, caralho, ele tem aquele espírito e imagem de mestre mesmo, sabe? Filho do Carlos Gracie, irmão. Muita história, velho. Deve ser- muita deve visão ser o- diferente ali. É uma Deve ser o parada... filho mais parecido com o Carlos, só que a gente não tem acesso porque não dá entrevista em lugar nenhum. Mas pensa, quando o jiu-jitsu não dava dinheiro nenhum, o cara já tinha a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, fazia do jeito que dava, lidava com um monte de maluco e fazia a parada acontecer. Ah, porra, você chegava no campeonato, você não sabia que hora era a sua luta. Você ficava lá até... Mas, meu irmão, era o início. Olha o que aquilo ali... Uma parada caseira que acontecia no Rio de Janeiro. Sim, Acontecia no Rio de Janeiro, dentro da casa. dentro da casa dele, e daqui a pouco migrou para o Tijuca Tênis Clube, e foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje está lá nos Estados Unidos, hoje é reconhecidamente a maior plataforma do jiu-jitsu. Irmão, se isso tivesse acontecido nos Estados Unidos, isso seria história, teria série, teria... É porque Sim, no Brasil, nego, É, na porra da roça do Brasil, foda-se. Mas se tu pegar e americanizar aquilo ali, virava filme. virava. Tudo que o jiu-jitsu é hoje, irmão, se tivesse acontecido na América do Norte, era filme. Qual é a preguiça? Jiu-jitsu era uma parada tribal do Rio de Janeiro, Sim. que quando te levava mais longe, te levava para Niterói, que era onde aconteciam os campeonatos lá na Liga Niteroense. Não, ia ser maneiro pra Papo caramba de- essa série, hein? Papo de maluco. Ia pegar aquelas porradas, aquelas Porradaria, histórias aí que a galera Pinduca conta das contra Marco antigas, Lord, Rickson indo na rivalidade, não sei o que, bicho, ia ser... Rickson cruzando com o Hugo Duarte na praia, dando um tapa na cara e falando, agora me bate, porrada comendo. É papo de Não, maluco. não ia sair um filme, acho que Do era Rickson. do Eu Rickson. acho que era o Cauã que estava filmando. Eu ouvi Não falar saiu isso. ainda, né? Não, cara. Eu ouvi falar, ouvi o próprio Cauã postar algumas coisas. Acho que ele passou um tempo na casa do Rickson, não Eu foi? vi uma parada assim mesmo. Na Califórnia. Falei, porra, vai ser irado, mas não vi nada. O Horion tem um documentário, ele teve aqui, vai ao ar a entrevista dele amanhã. Só que eu não sei quando esse documentário vai ao ar e se pode ir ao ar, porque agora o UFC não é mais dele. E ele foi o cara que inventou o UFC, Entendi. entendeu? Mas por quê? O que que tem? Ah, porra, eu não sei como que funcionam os direitos de imagem. Ah, só de falar? Falar, você pode falar, só não pode botar nada. O UFC nada mais é do que uma grande vendedora de imagens, irmão. Sim. Vendedor de direito de Mas imagens. você fala o quê? Que não sabe quando vai pro ar o podcast?
Não. Quando vai pro ar o documentário. Ah, o documentário. Que ele tem um documentário já todo formatado sobre a invenção do UFC, sobre uma série de coisas. Entendi. Mas ele não me explicou direito como é botar isso e tal. e conversa com o UFC, porque não é mais dele. Mas aí você pensa, o jiu-jitsu, que começou aqui, se expandiu para São Paulo, Minas. Mas você vê, esse tanto de documentário, você tem que ter autorização Dependendo do que você for... para fazer o documentário? Dependendo do que você for botar na tela, você tem que ter autorização. Se for Imagens. ter a marca e tal. É lógico. Porque... mas aí dá para fazer, né? Que nem eles fazem os documentários. Mas bem que documentário é diferente. Documentário não é filme, né? Documentário é imagem real, tudo mais. Verdade. E aí a gente para pensar, o UFC foi inventado para a divulgação do jiu-jitsu. Uma hora eu não imaginou que ia virar essa loucura que virou. Foi para mostrar para o mundo que o jiu-jitsu era mais eficiente do que qualquer outra luta. Sim. Você fala, porra, não vai dar certo. Papo de maluco. Assim como quem via o jiu-jitsu em 1980 nas academias, não imaginava que eu já ia ter o quê? 1000 Gracie Barras, 300 alianças, por aí vai, meu irmão, parada de louco. Eu me arrisco a dizer que é a luta mais praticada no mundo, irmão. Eu também acho. Porra. Disparado. Qual outra que você falaria que qual outra? Fala aí. Karatê, quantas pessoas você conhece? Não. Né? Não falando mal de Não, nenhuma mas falando mal, tô falando de volume. Porra. Quantas academias de karatê tem lá em Contagem, lá em BH? Porra, nem sei, velho. Nem eu, brother. Nem conheço, pra te falar a verdade. É o judô. Quantas academias de judô? De e eu não tô falando de velho, Brasil, não, irmão. Pois é, isso é bizarro, né? Isso você é vê como que não bizarro. tá numas Olimpíadas, por exemplo. Você é a favor? Então, eu não, pra te falar a verdade, bicho, eu não tenho conhecimento para falar se eu sou a favor ou não. Então, eu nem gosto muito de... Não tem opinião formada. Eu precisava saber, bicho, qual que é os prós e os contras, entendeu? Boa. E cada um fala um negócio. Isso mesmo, uma guerra de narrativa, cada um puxa para um lado. Aí eu não sei se... tem algum conflito de interesse por quem fala. Então, eu não tenho muita opinião, Bom não. posicionamento. Mas, como atleta, eu acho que ia ser maneiro pra caramba, também participar de uma Olimpíada, né? Você vê tá o que, louco. Esquece, o que é uma Olimpíada. Porra, geral vendo, o país inteiro vendo, torcendo, entendeu? Porra, ser um atleta, um campeão olímpico, né? Foda. Abre Sonho muita máximo. porta. Independente do esporte. Independente do esporte. Eu também concordo com você. É muito grande. E eu não estou falando só de Brasil, meu irmão. Todos os lugares que eu viajei, não há um lugar que não tenha uma academia de jiu-jitsu. Não tem. Tailândia, Miami, Califórnia, Vegas, tudo. Europa. Sim. Tem jiu-jitsu para tudo que é lado. Bicho, Koh Samui, uma ilhazinha Koh Samui, na irmão. Tailândia. Eu fui, tem porra. academia a galera vai para mergulhar, tem academia de jiu-jitsu, porra. Guam, uma ilhazinha lá do lado do Japão, é uma ilha americana, tem várias academias de jiu-jitsu. Já teve campeonato de jiu-jitsu lá, eu já fui lá lutar. É mesmo, brother? Marianas Open, lá em Guam. Bicho, tem hoje papo em dia... de maluco, né, cara? Papo de louco. E assim, a ilhazinha pequenininha, lotada de praticante. Havaí, brother. Havaí todo mundo luta jiu-jitsu, irmão. Porra, mas tem lugar assim que você nunca... Você nem imagina. Ouviu falar e tem jiu-jitsu. Coreia do Sul. Coreia do Sul, jiu-jitsu é forte. Não, irmão. isso que eu tô falando. Jiu-jitsu forte pra caramba. Forte pra caramba. Minha sogra e minha noiva... Aquela marca Spider, não é? Acho que é da Coreia do Sul. Coreia do Sul. Teve até o campeonato lá, né? Isso, porra. Até pouco tempo era a maior premiação da história do jiu-jitsu, que eu acho que o Kainan ganhou, Spider, né? $100 mil. Coreia. Isso. Mas minha noiva e minha sogra assistem pra caramba esse seriado da Coreia do Sul, sabe? Que Dorama. tá Eu assisti da uma japonesa autista, maneiro pra caramba. Não, tem vários, eu acho. Toda hora Sim. Mas é engraçado porque engraçado. assim... Você assistiu? Você gostou? Assistiu o seriado de uma japonesa autista advogada. Muito maneiro. Muito maneiro. Não, mas da Coreia do Sul. O seriado é coreano. Coreano? Coreia do Sul. E diz que, bicho, nesse seriado aí, toda hora aparece jiu-jitsu, que é tipo assim, a febre lá, a modinha lá. Não lembro. E que aparece o jiu-jitsu lá e tal, tipo, o galã da novela, lutador de jiu-jitsu. Protagonista e luta jiu-jitsu. E olha que a parada lá é taekwondo, hein, brother? E, bicho, é assim, imagina um seriado, sei lá, um... Breaking Bad é Estados Unidos, né? Então, Breaking Bad aparecer lá o protagonista de jiu-jitsu, não sei o que, a febre que isso ia ser. Você não viu? Imagina isso na... Você não viu Yellowstone, não, né? Eu vi, mas tem jiu-jitsu lá. Não porra, vi, não. A filha do Kevin Costner saindo na porrada com aquela protestante
Eu acho que eu não vi essa parte vegana ainda, não. no final. As duas saíram na porrada e jiu-jitsu. É. E aí uma Mas fala não mostrou ela fazendo, né? Falou. Mostrou ela fazendo e falando. É? Pode vir Pois com esse jiu-jitsu pra cima de mim e tal. É Aí a mulher vai, mesmo? bota ela pra baixo, Caralho. monta, Maneiro, começa a bater. né? É irado. E Yellowstone é uma das séries mais assistidas dos Estados Unidos, irmão. Pois Jiu-jitsu é papo de maluco, cara. Papo de maluco. Não Não tem... dá pra entender como que nem a gente falou das Olimpíadas, ou então como que não é um mainstream, né, esporte do mundo. Regra, aí eu entendo. Né? Eu entendo porque uma coisa é você ter um esporte com o maior número de praticantes. Por exemplo, todo mundo surfa. Se você parar para passar na praia agora, você veio da praia, vai ter nego surfando, irmão. Sim. Mas nem todo mundo assiste. Porque o cara senta... Para o cara sentar na frente da televisão e uma emissora mainstream decidir colocar o esporte ali, ela tem que ter certeza que muita gente vai ver para ela mostrar o Media Kit para o anunciante e falar, olha, cara, eu tenho aqui 1 milhão de espectadores únicos olhando esse tipo de esporte. Anuncia comigo. Sim. E o cara, para sentar e assistir jiu-jitsu, ele tem que Mas praticar então jiu-jitsu. você acha que o surf é muito grande por causa das Olimpíadas especificamente? Não, acho que o surf é muito grande porque ele é muito fácil de ser feito. Entendi. Você não precisa nem Mas você acha que tem pagar mais pra praticante do surf ou de Difícil de jiu-jitsu? falar. É Porra. difícil. Tem muito Surf não tem né? controle, né, irmão? Você não precisa ser federado, você não precisa, tem precisa nada. nada. Você saiu de dentro de casa com sua prancha de isopor, tu caiu na água e... É bem pronto. difícil mesmo. É difícil de mensurar. Quando eu joguei no chat GPT para entender um pouco e E ele outra, explica. surf você não gasta, não tem que pagar academia. Irmão, surf é muita Porque todo mundo gente. que mora ali é uma prancha e Esquece, pronto. e à vontade. Nordeste, todo mundo quase surfa. É difícil mensurar. Pô, o nego do Japão surfa pra caralho, eu não tinha a menor ideia disso. É verdade. Os malucos do Japão são surfistas e surfam bem. Surf é difícil mensurar, mas quando você consegue mensurar, eu acho que o jiu-jitsu... Capoeira também tem muito, mas eu acho que o jiu-jitsu é... Não, nem compara. Nem compara, né, bicho? Eu só acho que jiu-jitsu nunca vai ser mainstream por causa de como ele é feito. Você acha que nunca vai ser? Acho que nunca vai ser. E tá tudo bem. Acho que vai ser gigante. O golfe. Porra. O golfe não é gigante? Sim, Mas não é mainstream. entendi. E ainda assim, quem anuncia pesado. Tiger Woods, multimilionário, se eu não me engano, bi. Sim. Não precisa Mas ser então, mainstream. isso que também, vamos supor, não é mainstream e golfe é gigante. Gigante. E golfe, pelo menos eu acho que tem muito menos praticantes do que jiu-jitsu. Muito menos, porra. Por que o jiu-jitsu não é gigante ainda também? Porque ainda não é... Mesmo os dois não sendo mainstream, tendo muito mais praticantes do que um golfe. Porque... E aí a gente... Golfe é muito elitizado, né? Isso que eu ia te falar. Então, Aqui a gente está chutando um para o outro. Mas eu acho que como o golfe é predominantemente americano e nos Estados Unidos não se compara o número de empresas que podem investir para ter a marca dele. Preguiça é um golfista usando Lacoste. Sim. Todo mundo que assiste Preguiça, a tendência é comprar o que Preguiça usa. Quando isso acontece nos Estados Unidos, o barulho é muito maior do que quando acontece no Brasil. Até porque no Brasil, porra, economicamente falando... Mas se os maiores eventos são nos Estados Unidos, isso já podia estar acontecendo. Pô, mas não tá. A gente está falando de 5 anos para cá, o jiu-jitsu expandiu nos Estados Unidos com uma força absurda. Tá nesse caminho, né? Porra, eu acho que é o caminho. Porque quando a gente para olhar há quanto tempo existe golfe, jiu-jitsu é um bebezinho, irmão. Sim. A gente está verdade, falando aqui... Verdade. Tá no caminho disso. Tá no aí. caminho, brother. Foi para Califórnia quando o jiu-jitsu mundial? Putz, acho que... Nossa, não sei, viu? Início dos anos 2000, será? 2001 ainda tinha aqui no Rio, 2001, 2002 ainda era aqui, se eu não me engano. Putz, eu chutaria, eu não tenho certeza. Também 2005, não lembro. talvez, mas entende que é sei. muito novo se comparado a esses Sim, outros é esportes? muito novo, verdade. Eu acho que é um caminho, irmão. Ele não precisa, tá no caminho, tá crescendo absurdo, não tem como falar que não tá. precisa passar na Globo para que ele fique grande e rentável. Sim. Eu acho que já vai se tornar e talvez ele se torne não tão elitizado quanto um golfe, mas seja uma luta... O que é impressionante é que, bicho, todo ano, como atleta, você fala, caramba, aconteceu isso aqui esse ano, vai ser bom pra caramba. Mas tem que aproveitar porque é esse ano. Eu acho no que a ano que tendência vem é melhorar. acontece um negócio melhor. É isso, irmão. Entendeu? Exatamente. No ano que vem acontece o negócio melhor. Aí no outro ano acontece um negócio melhor. É um negócio que, às vezes, por ser um negócio recente, por exemplo, eu que tive sorte que peguei essa transição, né? Na minha carreira, por exemplo, uma geração antes de mim já viveu a carreira inteira ali como atleta
bicho, não conseguindo viver de atleta. Não. Ganhando os maiores eventos e pagando zero de premiação. Zero. Ou, se for pagando assim, mixaria é um negócio que não dá para, né, Esquece. sustentar mal uma família. No início da minha faixa preta, era um pouco assim. Depois, já que nem eu falei, já começou a aparecer esses outros campeonatos assim, já comecei a fazer, né, um dinheirinho ali, mas também que não... Novo e tal, não tem família e tudo, mas não daria. E hoje em dia, já é um negócio que dá grana, velho, se você for viver disso. Então, é um negócio que você vê que nem você falou, é muito recente, de um passado recente, é ano após ano, melhorando. E a progressão é assim, ó, meu irmão. Que é o que você falou aí, ó. Acontece na parada um ano e a tendência é a gente falar, caramba, vamos aproveitar. Só que quem investiu viu que trouxe resultado e falou, vou investir de novo ano que vem com mais ainda. Aí você fala, caralho, aconteceu de novo. Exatamente. Porque não adianta. Por exemplo, o CGI era um que eu falava, ixi. Nunca mais vai acontecer. Eu ia falar, caramba, você viu a quantidade de... Mas ele foi inteligente. Ele não colocou em nenhum streaming, deixou todo mundo que quisesse assistir, assistisse no YouTube. Aquilo ali, meu irmão, eu falei, esse cara foi um monstro. Ele descobriu o número, né? Porra! Quando você pega um stream ali, provavelmente você não tem acesso aos números, né? Até tem, se os caras liberarem lá. Uma vez alguém falou, acho que foi o Fepa que me falou, que vende 8 mil pacotes do BJJ Stars. Mas aí é diferente também, né? Porque no Brasil, aquele negócio. Mas vamos pegar aí um ADCC, quanto vende pacote? Eu não faço a menor ideia, mas não se compara aos milhões de views no YouTube. Não, Porra! Imagina aquela live porque 3 milhões de views... 15 views podem ser só do Preguiça, que entrou e saiu várias vezes. Sim. A quantidade de espectadores únicos, o dono do canal tem. Aí você mostra e fala, cara, ó, eu tinha 300 mil pessoas sentadas na frente da tela vendo a porrada comigo. O cara, quero minha marca ali, meu irmão. Sim. Verdade. Entendeu, Preguiça? E outra coisa, você precisa do mainstream hoje ter no YouTube? Não sei. O mainstream está comprando os canais de YouTube, comprando um Casé TV, comprando... Jiu-jitsu não tem limite, irmão. Na minha opinião, se fizerem bem feito, vai ser uma parada daqui a 10 anos gigantesca. Vai. Talvez nunca seja... Não, isso aí também, por exemplo, agora do UFC BJJ, né? Exato. E talvez essa transição de contrato, de exclusividade, será que vai ter? Todos vão fazer e tal. E aí vai criar até uma concorrência entre... Sem dúvida, irmão. O Reasonable One, o ONE FC, que já acontece um pouco, mas não tão... Né, não tão evidente. E aí, bicho, talvez esse seja o caminho aí de crescer o jiu-jitsu profissional. Claro que é. Né? Sempre vai ser pago. Nunca vai ser aberto. E talvez é isso, né? Por isso que talvez não... Será que não é a confederação que às vezes já enxergou isso aí e falou, bicho, não dá para competir nesse negócio aqui? O jiu-jitsu realmente... Pode ser. Eu acho que o parada da confederação é... A confederação é a Gracie Barra, ok? A parada deles é... Eu não preciso de super atleta. Como assim a Gracie Barra? Confederação, Carlinhos Gracie, ela é a confederação e a Gracie Barra é a extensão da confederação, digamos assim. Em que sentido? Eu acho que não, velho. A galera tem essa impressão. Não, mas sem conflito de interesse. Eu digo no seguinte, ó. Não é que um cara da Gracie Barra vai ganhar mais campeonato, nada disso. Eu quero dizer o seguinte, ó. Quanto mais pessoas normais entrando em campeonatos de jiu-jitsu, mais pessoas matriculadas no jiu-jitsu. Entendi. Então, a Gracie Barra Todas não precisa... Exato. Não precisa que... Ele não precisa de 300 preguiças lutando. Ele quer 10 mil Alexandres. Sim. Master, inclusive, que é dentista e que se com certeza. Para eles é muito mais interessante do que você não pagar a inscrição, chegar lá, lutar e ainda querer dinheiro. Ele fala, meu irmão, não quer lutar, não luta. Todo ano eu tenho 1000 caras a mais. Mas aí entra naquilo que a gente falou, né? Será que esses atletas não ajudam isso aí a crescer mais rápido? Ajuda. Cara, você falando naquela hora, lá no início da conversa, eu lembro que assim, ó, a Blockbuster, você não deve lembrar disso. Lembro. Lembra? Eu peguei Blockbuster. Era uma parada que você olhava e falava, era um shopping de... Sim. A Netflix tentou comprar a Blockbuster. Eles falaram, porra, bicho, vocês são malucos? Nós somos os maiores. Depois valeu porra nenhuma. Valeu porra nenhuma, desabou, despencou, acabou. Foi feio de ver. Sim. A Tesla riu da BYD. Hoje está sendo engolida, atropelada, dilacerada. Uma hora, irmão, quando acontece assim, ó. Pá! Sim. Sabe, aquela concorrência aí que já vem... fica difícil de correr atrás. Aí já fica difícil de correr atrás. Eu acho que é muito isso aí. Vai acontecer com o jiu-jitsu? Não faço a menor ideia. Sim. Mas
Pode acontecer. É. Hoje não tem nenhuma plataforma que concorra com a IBJJF. De relevância, nem de longe. Quantos inscritos no campeonato Não Master tem. de Vegas? Confederação, né? Tá maluco. Organização de evento, não tem. Nem tá ferrando, doido, não. tá doido. Disparado maior. Por isso que eu acho que a maior mudança para acontecer isso, para igualar um pouquinho o jiu-jitsu profissional de kimono ou sem kimono, é por lá, não tem outro jeito. Eu sei que os árabes Não vejo malucos outro. lá falassem, vamos montar uma porra gigante. Aí fudeu. Aí fudeu. É, mas será que já não estão fazendo com a Lá. Whey? Mas aí eu não sei se gera tanto Acho que a parada impacto deles não é no concorrer. Brasil, Isso nos que eu ia Estados falar. Unidos, No né? Ocidente não é a parada Entendeu? deles. Não é uma... Sim. Né? Porque, assim, legal pra caramba o trabalho que eles fazem. Tem muito campeonato e eu acho que bomba. Bomba. Né? Eu acho que bomba de inscrição. Sim. Acho que é uma parada maneira. Mas, não sei, eu acho que mesmo fazendo uma parada muito organizada, com uma premiação boa, que eu acredito seja superior do que Sim. para o TF, tal, ainda, né? O pessoal ainda fala muito de BJJ, Claro. a relevância é ali. Então, Não tem conversa. acho que talvez por causa disso você falou, né? Que é os Estados Unidos ali. Por mais que faz evento no mundo inteiro, mas está mais centralizado ali. Bom, Né? uma bomba nos Estados Unidos treme o resto do mundo. Pois é. Não é igual. Nada é igual. Tudo lá tem valor 2 vezes 6 e por aí vai. Uma parada bizarra, sim. Mas é isso, meu irmão. Porra, caramba. Curtiu a resenha? Demais. Porra, Porra, legal acho que a demais. gente falou tudo. Eu tô preocupado com o seu horário, ó, Sim. 4h15. Sim. Vai pegar o avião aqui agora, né? Vou voltar a BH. Voltar pra BH. Terra boa, né? Porra, eu gosto, velho. Gosto pra Mudaria caramba. pro Rio, Preguiça? Cara, eu acho que Rio, se não fosse a violência, ia ser a melhor cidade do mundo. Perfeito. Né? perfeito. Eu acho que, porra, eu acho Rio muito maneiro, né? Tipo, Bonito. mas por mais que a gente tava até falando um pouco disso, né? Que quando eu venho aqui eu pergunto pra galera, pô, mas e aí, como que é negócio de violência? Porque a gente vê muito, né, em notícias é e tal. violento, irmão. E o pessoal fala, pô, não tem nada, não acontece nada, não aconteceu Mentira. nada. Né? Mentira. É violento. Você tem propriedade pra falar, Tem. né? Mas eu acho que se fosse um lugar seguro, bicho, e tal, acho que, bicho, essa é a melhor cidade do mundo, porque beleza natural. Porra. Né? Porra, praia, próprio lifestyle cheio aqui é de irado. fazer lifestyle. Galera, gente boa. Porra, turístico pra caramba. Potencial né? turístico. Potencial turístico. Então, isso é uma parada que, né, de economia, de geração de oportunidade e tal. Um lugar bom pra caramba pra trabalhar com qualidade de vida, entendeu? Mas eu acho que esse é lugar perfeito. Imagina Mas eu gosto pra caramba de BH. Sou BH é apaixonado por organizadão, BH. né, cara? Cara, eu acho que é uma cidade grande, né? Que não é perigosa. Lógico, tem uma parada ali ou outra, mas nem compara com nem se São Paulo, compara. com Rio de Janeiro, entendeu? Que é uma parada ruim de BH que não tem praia. Sim, tem bar. Fora isso, tem bar. A galera gosta de bar e tudo. E eu, assim, mineiro eu acho um povo muito receptivo, entendeu? Pessoal, gente boa. É verdade. Então... E, pô, nasci lá, né? Então, minha família, amigo, entendeu? Eu tenho minha academia lá, já tive a oportunidade de mudar para os Estados Unidos várias vezes. Nunca tive vontade, entendeu? Acho que dificilmente Maneiro. eu mudaria para lá, porque eu acho que se você tem uma qualidade de vida boa no Brasil, É o melhor lugar. eu né, acho que mano? não tem melhor lugar no mundo Verdade. para morar, que a gente que é brasileiro, entendeu? Verdade. Então, assim, eu sou apaixonado com o Brasil, amo o Brasil. Né? Lógico, tem uns problemas e tudo, Sim. mas, pô, difícil eu sair dali de BH, viu? Irado. Difícil Maneiro. sair dali. Já pensou Rio de Janeiro com um circuito de jiu-jitsu de verão? Um evento no Pão de Açúcar, um no Maracanãzinho, Pô, tá um louco. na Arena da Praia. Igual louco. tem basquete nos Estados Unidos. Tá doido. maluco, irmão. Tá doido. Pô, eu sempre vim muito pro Rio, né? Porque meu pai gosta muito do Rio. Maneiro. Então, desde novinho, assim, a gente pegava o carro e é a praia mais próxima do Rio, né? Não sei se Guarapari, qual que Guarapari, seria, Espírito acho que é bem Santo. Espírito Santo, acho que é bem, talvez Guarapari um pouquinho mais perto. Mas, pô, desde novo eu venho pro Rio, véio, desde Maneiro. novo. E, assim, meu pai e minha mãe apaixonados com o Rio também. Então, tô até aqui porque é aniversário dela, né? Aí Maneiro. ela Ela resolveu veio pra passar cá. aqui. Pô, que irado, Aí, de bicho. última hora, eu vim e falei, pô, veio meu irmão também. Então, Maneiro. a gente sempre veio muito pra cá. Hoje em dia a gente não veio tanto por causa, fica um pouco Receoso. receoso, assim, dessa questão da... Mas quando vem também já sabe pra onde ir. Tu tá já bem localizado. sabe, ou a gente fica ali na Barra, Sim. ou então na Zona Na Sul Zona ali Sul, e e tal. não sai. Aí não mexe muito, né? Boa, esse é o Não macete. corre muito risco.
É isso. Mas já foi em BH, não? Já, pô. Já? Um amigo meu mora lá, não sei se o bairro é Savassi. Savassi é Ele- bairro central ali. Ele casou, eu fui padrinho do casamento dele, passei uns dias lá em BH. Sim. Achei maravilhoso, irmão. É bom pra caramba. Bom pra caramba, organizado, É organizado, seguro, é. limpo. Não, e aquele negócio, cidade grande, bom pra trabalhar, pessoal, gente boa. É. Quem gosta de beber, Porra. porra, vai preparado, Lá foi o- porque a galera... Primeiro lugar que eu comi giló e achei bom, brother. Comi um giló lá num... Giló tava tendo com... Como que é? Figo? Fígado. É, fígado. Porra, eu falei, não Mercado como isso Central? não. Mercado Central. É Comi e tradicional. falei, rapaz, o negócio é bom. Comida boa pra caramba. Comida maravilhosa, tá Porra, maluco? Comida mineira, boa pra Porra, caramba. você come e dorme. É, Soco na cara, velho, pesado, irmão. é. Tá maluco. Comida mineira, gordurosa. Mas é bom, bicho, é bom. Curti BH. Irmão, Valeu, Alexandre. obrigado, Tamo tá, junto, viu? cara? Obrigado você. Conversa animal, meu irmão. Foi um prazer. Bom Prazer pra caramba. todo meu. Valeu. tamo Felipe junto. Preguiça no ConnectCast, galera. Ei, Ossa. bora.